Eu sou Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho Gabriel Gaspar e editado pelo xerifão Marcelo Zaniolo. Sabia que eu tava me perguntando qual seria a alcunha de Marcelo? Qual você... Nosso Texas Ranger, Marcelo The Kid. Só que fala no microfone, tá andando aí com a cabeça. Tá parecendo a câmera dos irmãos Coen, não para aqui, não para. Vamos lá, Onde os Fracos Não Têm Vez, ou em inglês No Country for Old Men, é um filme de 2007 dos irmãos Coen. E é a primeira vez que o Enquadrando tá falando dos irmãos Coen. Que absurdo, que absurdo. Que absurdo, né? Porra, caraca, um dos diretores assim, mais diferentes, inovadores ali das últimas décadas, né, cara? E realmente demorou quase 40 episódios aí pra gente abordar eles. Quase não, né? 40, né? Esse é o episódio 40. É, né? episódio 40. Redondo, olha aí, pô. Merecido. Episódio 40 tem que ser desse. Recentemente, os irmãos Coen, na verdade, só o Joe Coen, né? Que ele fez um filme que é A Tragédia de Macbeth, né? Em 2021. E esse filme até disputou Oscar novamente e tal. Então, são cineastas que estão sempre em alta, né? Irmãos Coen. E, engraçado, eu queria até falar um pouco sobre a minha experiência com Irmãos Coen. Eu era muito fã deles e eles me ajudaram muito a gostar de cinema. Porque era, Fábio, não o verbo no presente, no passado. E não é mais. Senti. Não, olha lá, falei no passado. Não. Então, gostei muito de muita coisa que eles fizeram, né? Então, Fargo, Quem Me Depois de Ler, O Homem Sério, Bravura Indômita. Só filmaço. Até Matadores de Velhinha, que a galera me sacaneia. Eu gosto pra caramba de Matadores de Velhinha. Eu também gosto. Big Lebowski. Exatamente. Só que eu acho que recentemente, com Ave César e a Balada de Buster Scruggs, eu não curti tanto, sabe? Tipo, me dei uma afastada, desengajei. Desengajou. Entendi. As obras antigas ainda têm um lugar de carinho aí no seu coração, né? Mas as novas não contemplou tanto assim, né? O que você... Não, e aí eu não fui ver a Tragédia de Macbeth, né? Ainda não assisti. Também não vê. Cara, eu vi uma parte, não vi tudo, tá? Acho que já disponível na Apple, salvo engano. Vale muito pela experiência, assim. Eu acabei não conseguindo acabar de ver por causa da minha esposa, que tava vendo junto com ela. Mas é um filme com uma linguagem... O que rolou ali no meio? O filme teve que ser interrompido. Fiquem aí com a imaginação de vocês. Não foi nesse contexto, não. Assim, é porque é um filme... Não, é um filme que realmente demanda bastante atenção, assim. Bastante entrega, assim. Michelle não estava muito disposta a ver o filme. Aí trocamos. Mas Daniel, é um filme que exige do espectador, né? Como você falou, mas a partir do momento que o espectador entrega, o filme recompensa essa entrega? Cara, como eu te falei, eu não vi o filme todo, não, assim. É um filme em preto e branco, tá? Absolutamente em preto e branco. Olha, tem isso, né? Preto e branco e ele parece um teatro, né? Exato. Ele é filmado parecendo um teatro, então isso. Eu acho que ele depende muito da atuação corporal dos atores, né? E aí eu acho que ele deve ser um pouco difícil. As próprias linhas, as próprias falas, elas remetem a uma atuação mesmo numa peça de Shakespeare, sabe? Então é um filme denso, assim. Não é um filme facilmente, né, digerido, assim. Não é leve, né? E engraçado, eu sempre vejo Irmãos Coen sempre trabalhando com um certo sarcasmo ou cinismo. Não sei se em Tragédia de Macbeth, né, tem muito disso. Esse filme aqui, por exemplo, eu vejo muito cinismo nesse filme, né? Que a gente vai falar, então, Onde os Fracos Não Têm Vez. Ceticismo também. Digamos assim, né? Mas também, acho que cinismo também. Isso que vocês falaram, né? Esse cinismo que os irmãos Coen têm, eu falo os irmãos Macbeth, né? Que os irmãos Coen têm, em geral, funciona muito bem pro humor deles, né? Eu acho muitos dos filmes dos irmãos Coen extremamente engraçados, assim, filmes bem humorados, sabe? Mas com esse humor realmente... Quem Me Depois de Ler, cara. Quem Me Depois de Ler é uma comédia. Pô, é divertidíssimo, mas é um humor realmente cínico, é um humor... ácido demais, né? Quase pessimista, é um humor que vem ali de um pessimismo, sabe? Um Homem Sério, não sei se você viu, Gabriel, Um Homem Sério é muito isso, é muito. Sim, e é um exagero de pessimismo tão grande que daí ele extrai o humor. Onde os Fracos Não Têm Vez não chega a ser um filme engraçado, é mais realmente cético e cínico, mas não é bem humorado, né? É um filme deles, foi a primeira vez, eu acho, que eu vi um filme deles. Eu tive uma jornada muito parecida com o Fábio ali, né, de conhecer os irmãos Coen, Onde os Fracos Não Têm Vez, eu acho que foi o primeiro filme deles que eu vi e me causou
causou essa estranheza. Eu falei, não foi engraçado, eu não ri em momento nenhum do filme. Muito pelo contrário, sabe? Foi o primeiro filme deles que me causou essa sensação. Mas de uma forma positiva. Foi surpreendente, né? Mas foi de uma forma extremamente positiva. Ainda assim, eu vejo que nesse filme, aqui Onde os Fracos Não Têm Vez, por mais que não seja, ele é, muito sério, é um western perfeito, mas ainda assim eu vejo ali um pequeno sarcasmo quando, por exemplo, ele introduz o personagem do Javier Bardem, né? Como aquele homem com aquele cabelinho, né? Então isso traz um certo tom cômico, mas que esse tom some, né? Quando você conhece o personagem. Então, ainda assim, eu ainda sinto uma certa comicidade. E eu não sei se isso vem do histórico com os irmãos Coen ou se vem, sabe, de fato, da ideia do filme, né? Mas enfim. O próprio personagem do Woody Harrelson, ele também tem humor, ele leva humor pro filme também. Obviamente termina trágico, mas o humor tá lá de alguma forma. O humor tá lá, cara, né? eu acho que tá tão desse alguma forma que eu não sei se eu consigo enxergar. Que some-se, né? É estranho, exato, é estranho. A gente tem um suave véu, né? Um papel manteiga de comédia em alguns momentos que alguns momentos é totalmente invisível. Eu lembro que em 2007 a minha mãe ainda era dona da locadora. A famosa locadora aí que acompanha Enquadrando, sabe? A famosa locadora. O Daniel poderia ter sido Tarantino da nossa geração. Poderia. Pois é. Mas, né? Tá no Enquadrando que é praticamente a mesma coisa, mesmo valor. É igual. Mesmo nível. Mesmo valor. E eu lembro muito nitidamente dos clientes falando muito mal do final desse filme. Ele falou, o filme termina do nada, assim. E eu lembro que em 2007 eu era um moleque, né? Então, assim, ver esse filme em 2007 e vê-lo novamente anos depois, foram duas experiências completamente diferentes, né? Completamente diferentes. E digo mais, revê-lo agora pro programa é uma outra experiência também. Então, assim, eu acho que ele tem esse, pelo menos pro grande público, acho que pra muita gente, acho que uma resistência. Existe aí, talvez, uma resistência, sabe? É muito notório que tem atuações incríveis, Javier Bardem tá... Pelo amor de Deus, Tommy Lee Jones está Enfim, incrível. Não preciso falar nada, vamos parar, não preciso falar nada, mas eu sinto que, pra muitos, assim, esse filme não vem à memória de grandes filmes, muitas vezes, que eu acho que esse final, pra muita gente, não fechou, e ele fecha muito bem, cara. Eu acho que, revendo o filme hoje, acho que o arco, ele é muito bem contado na proposta, né, de falar de violência. A gente vai poder falar sobre isso. Eu falei agora em off com o Fábio, e eu vou reiterar aqui, com toda a minha franqueza habitual. Pra mim, é a obra-prima dos irmãos Coen. Ponto. Pra mim, obra-prima. Tá muito acima, cara. Muito foda. Muito foda. Acho possível, cara. Não acho nem absurdo essa frase, não. É incrível demais. Incrível demais. Que eu não gosto de concordar com o Rodrigo, não. Então eu tava aqui pensando, cara, qual seria... Qual seria melhor? Ainda tem Fargo. Cara, então, eu acho que a gente pode encontrar outros filmes dos irmãos Coen no mesmo nível. Então, Fargo eu acho um filme excelente. Fargo compete próximo, realmente. Fargo. Eu acho que você pode dizer que Fargo tá no mesmo nível que Onde os Fracos Não Têm Vez. Admito isso, mas não dá pra dizer, tá ligado, que um deles é substancialmente melhor, sabe? Não tem como você apontar um dos filmes dos irmãos Coen e falar, esse filme aqui é decisivamente melhor que Onde os Fracos Não Têm Vez. Eu entendo, Gabriel, eu acho que é difícil, mas foi isso que o Rodrigo acabou de fazer aqui. Não, Gabriel falou o contrário. Eu falei que eu respeito essa decisão, não sei se eu assino embaixo, mas eu consigo entender. O Gabriel falou que não dá pra dizer que um é melhor do que o outro. Não dá pra apontar um filme melhor que esse, dos irmãos Coen. Substancialmente melhor do que entendi. Mas vamos perder muito tempo com isso. Não, tudo bem. Vamos pra sinopse? Sinopse rápida hoje. Veio rápido. Mas antes da sinopse, quero lembrar que o Enquadrando, ele tem um programa de apoio. Você pode apoiar o projeto lá em apoia.se/enquadrando. E você apoiando o Enquadrando, você consegue nos ajudar a manter isso aqui, entendeu? Essa bagunça onde o Gabriel tá aqui falando exaltado, batendo na mesa. 220 volts. 220 volts, terrível. E você vai ajudar a gente e vai também poder participar lá do nosso grupo do Telegram em um dos níveis de apoio. Então, confere lá no Apoia-se e, se puder, ajuda a gente. Se não puder, divulga também o Enquadrando, que já é uma ajuda incrível. Eu gostaria de agradecer alguns apoiadores aqui que apoiam o projeto. Esse pessoal que o Fábio vai dizer nominalmente que apoia o projeto é o pessoal que apoia com uma bufunfa grande, hein? Uma parada sinistra aí. Mas qualquer um pode ajudar com um cafezinho, a gente já agradece. Mas esse pessoal aí é pessoal barão. Os nossos mecenas.
vendo? É tudo Bruce Wayne. Barão do Enquadrando. Barão do Enquadrando. Heitor Greco Aguiari, Fernando Carvalho, Luane Gonçalves Silva, Luciana Marques, Breno Gáudio e Tadeu Capistrano Bufa. Então, galera, muito obrigado. Gente, obrigado, coração. Pô, obrigado demais. Olá, agora eu gostaria de falar com você, nosso ouvinte, né, que acompanha o Enquadrando. Perfeito, você vai fazer um exercício. Nesse momento, você vai sacar do seu bolso, da sua carteira, de algum lugar, uma moeda, um objeto antigo que o pessoal usava, né, pra comprar coisas, né, junto com cédulas de papel e tal. Vai pegar uma moeda de sua propriedade e vai jogar para o alto, imediatamente. Daqui a pouquinho, pode pausar e fazer isso daqui a pouco. Vai jogar essa moeda pro alto. Você vai fazer o seguinte: se der coroa, você vai seguir sua vida normal e nada vai ter mudado. Se der cara, você vai tirar uma foto da sua cara ou do que você está vendo e postar no Twitter com a hashtag Enquadrando Agora. A gente sempre pediu foto do que você vê. Agora, a gente quer uma foto da sua cara enquanto você ouve Enquadrando. Como é a sua cara enquanto você ouve Enquadrando? Beleza? Coloca lá a hashtag Enquadrando Agora. Pode marcar lá também o @Enquadrando_ e pode me marcar também lá @CinemaGaspar, que eu prometo, dou minha palavra, que eu vou até os confins da internet retweetar todo mundo que me marcar, né, com essa hashtag Enquadrando Agora. Então, sinopse. Moss encontrou uma mala com $2 milhões em um cenário de guerra entre cartéis de droga. E ele vai precisar fugir de um impiedoso assassino para sobreviver. Tá bom. Então vamos começar falando do gênero do filme, porque esse filme, ele vai começar uma apresentação, né, aquele plano geral, né, Rodrigo, de um western, né? Sim. Então, você já começa o filme com isso, um plano geral de western. Então você espera que seja um western. Durante né? toda a narração do Tom Bell, né, durante toda a narração dele, você vê esse cenário clássico de planos abertos, planos gerais, né, daquela aridez, né, daquelas planaltos e planícies, a pradaria, né, tão famosa do Velho Oeste, né, é muito marcante. Mas uma coisa importante aí que o Rodrigo falou, né, dessa abertura, e depois eu pretendo retornar a ter esse foco, né, é que são sempre também elementos da natureza, sabe, que estão sendo apresentados ali no início, sabe, e normalmente elementos fortes, imponentes, sabe, montanhas grandes, né, a silhueta de uma cadeia montanhosa de serra, né, às vezes, vez ou outra, quando aparece algum elemento ali humano, um poste torto, caído, e novamente a natureza de forma sempre imponente nessa cena inicial, enquanto a gente tá ouvindo a narração do xerife. Grava essa informação na natureza, né, cercas, né, também as cercas tortas. As cercas, até né? Porque, obviamente, no western, a natureza é, de fato, um desafio, um grande adversário, Sim, né? ela é um personagem, né, de fato. Um grande inimigo, né? Engraçado, porque a cerca mesmo é um elemento que os irmãos Coen sempre usam, né, nos filmes dele, né? Eu lembro, a cerca é muito, muito marcada pra mim em Fargo. Verdade. Eu acho que essa ideia da delimitação, a cerca parece que ela determina a propriedade, né? É uma coisa importante, tem um valor importante né? na sociedade de hoje. Ela não parece, não. Ela determina de fato a propriedade. Ela determina de fato, né? É verdade. Eu acho que é importante. Muito bom. E olha só, hoje eu tenho uma aulinha, não tem como não dar essa aulinha. Nós falamos de outros western como O Ataque dos Cães, e eu não dei uma aulinha sobre o que é western, né? Esse gênero tão importante para os Estados Unidos, mas eu vou dar agora essa aulinha. Não tem como adiar mais. Eu acho que esse filme é perfeito pra gente poder falar um pouco sobre o gênero, porque vai ser preponderante pra debater esse filme, imagino eu. Na primeira pergunta, Rodrigo, antes de você definir, né, o que é western, faroeste, né, vulgo faroeste aqui em português. Esse filme é pra você um faroeste ou não é? É e não é. Ah, tu falou no início, em off, que era, e eu aqui discutindo, não é um faroeste. É e não é. Deixa ele. Ele vai construir essa ideia. O tema principal desse filme é sobre o Velho Oeste. Mais do que isso, na verdade. É sobre. Perfeito. Agora, tendo isso em mente, você vai ouvir a aulinha do Rodrigo e depois ele vai justificar essa resposta. Vamos lá. Aulinha. O western vai ser durante muitas décadas o gênero mais importante de Hollywood, né? Ele praticamente começa a existir quase que junto com o cinema americano, né? A gente tem o famoso grande roubo de trem, né? E por que, né? Ele acaba sendo um gênero tão importante assim pra história do cinema americano. Exatamente porque ele vai oferecer pra audiência, né, uma construção do que são os valores americanos no cinema. O tema principal do western ali na década de 30, na década de 40, durante boa parte desse período, acaba sendo muito da expansão, né, dos americanos no território americano, né, essa expansão. Então você vai ter ali, basicamente com o herói americano, que aí pode ser representado pelo cowboy, né, pelo xerife, né, pelo marshal, né, ele acaba sendo um personagem, uma figura importante que vai levar esses valores americanos pelo território selvagem, vamos dizer assim, né. Eu acho que esse elemento é muito importante,
né? A estrutura do Velho Oeste, dos filmes de Velho Oeste da década de 30 e 40, ela é bastante binária, ela é uma estrutura muito clara em que você vai ter um herói americano, esse herói, não só porque ele tem um bom coração, não só porque ele é honrado, não só pela hombridade, mas porque ele leva a civilidade, ele leva a ordem. Isso é muito importante. Ele leva os valores americanos, né? Todos os valores americanos, tipo um ambiente inóspito, não civilizado ainda, um ambiente selvagem em geral, né? Exatamente. O cowboy ali, ele é basicamente como se fosse um bandeirante americano, né? Em que ele tá desbravando, ele tem a coragem para desbravar um terreno inóspito, perigoso, selvagem, né? Levando essa civilidade. Isso é muito importante. Civilidade aspas, tá ok? Só deixar isso claro aqui pra gente. Civilidade aspas, obviamente. E aí você vai ter ali uma estrutura em que você tem praticamente dois antagonistas, né? Além do cenário, como a gente tá falando aqui, selvagem, né? Você vai ter, primeiro, são os indígenas, que lá são tratados como selvagens, basicamente uma força da natureza, como ameaça, exatamente, uma força na natureza selvagem, né? E os foras da lei. É interessante que esses foras da lei, ou eles vão ser homens que não têm a competência ou o caráter para se tornarem heróis, e eles estão fora da ordem. Então, esses heróis, eles têm que impor essa ordem. Então, basicamente, os filmes de Velho Oeste, durante muito tempo, década de 30 e 40, eles têm esse mote, esse tema principal, né? Que é bastante binário. Permite só complementar também, Rodrigo, né? Mas também dois elementos que constituem, né, os valores americanos até hoje, que também são típicos de faroeste. Pouca presença do Estado, sabe? O Estado, ele é praticamente ausente nesses locais, né? E o salvador da pátria é sempre um indivíduo excepcional. Um indivíduo único excepcional. É o indivíduo, né? O indivíduo é muito importante, né? E sobre a dicotomia que o Rodrigo fala, acho que é legal alguns exemplos, assim, sempre o bom contra o mal, o que tá dentro da lei e o que tá fora da lei, o fraco e o forte, né? Então tem sempre esses elementos dicotômicos, né? Isso no western clássico. Exatamente, porque o indivíduo é muito importante, né? Porque é isso, né? Basicamente você tem uma estrutura precária ali de sociedade ainda se formando, então um indivíduo, ele tem que impor essa lei. Então ele tem que ser competente pra isso. Ele tem que ser competente, né, com a pistola, ele tem que ser competente com o cavalo, né? Ele tem que ser habilidoso. Então tem uma questão muito do mérito ali, né? Da capacidade individual. Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro pra quem tá ouvindo, né? Um filme muito importante dessa época é um filme de 39 do John Ford chamado No Tempo das Diligências, né? Diligência é basicamente uma carruagem, né? E veja só, esse filme fala basicamente de um grupo que tá numa diligência indo de uma cidade a outra, né? Dessa cidade a outra, você tem ali o terreno inóspito, você tem ali a área selvagem, né? Então eles estão sob perigo, obviamente. Esse grupo, né? Ele é constituído basicamente por um banqueiro, por uma esposa grávida muito devota e muito dedicada. É constituído, por exemplo, por um jogador, aqueles jogadores do saloon, né? Aquele cara mais esperto, mais malandro. Tem um caipira, né? Tem uma prostituta. Então, você percebe que essa diligência, esse grupo, ele é quase que um exemplo de ele é um microcosmo. Um extrato da sociedade, Um extrato da sociedade, daquela sociedade que basicamente era estruturada com esses personagens. Eram arquétipos mesmo, porque a cidade era muito pequena. E basicamente essa diligência vai se deparar com o nosso herói, né? O nosso John Wayne, né? Que no primeiro momento ninguém sabe se ele de fato é confiável ou não, se ele tá dentro da lei ou fora da lei. Ele não é um policial, mas ele é um cara de bom coração, honrado, bravo, que vai ajudá-los nessa travessia a enfrentar os selvagens, né? O que é interessante que perceba, todos os personagens, tá falando isso, tem classes sociais diferentes, tem crenças diferentes, tem objetivos diferentes, mas eles têm suas divergências, mas eles têm que se unir, apesar das diferenças, para enfrentar um inimigo comum. O que é o inimigo comum? O índio. O indígena, que é o selvagem, tratado como selvagem nesse filme. Então perceba como esse tema é muito importante para esse momento de ouro do Velho Oeste. O Rodrigo mencionou as bandeiras aqui, e eu acho que tem uma diferença básica, que é, acho que no caso dos americanos, essa ideia de destino manifesto, ela é muito forte. A ideia de que eles são, de fato, pré-determinados, né, predestinados, né, a exercer esse papel. Quando você falou dos arquétipos, né, do caipira, enfim, que você mencionou, também não deixa de ser uma visão absolutamente estereotipada de uma sociedade que, pro início do cinema, já não é a sociedade americana, né? A sociedade americana não é a sociedade do faroeste nesse momento, né? É uma visão estereotipada que eles têm do próprio passado deles, onde, de fato... É uma visão simplificada do que era aquela estrutura. Isso é importante pro filme. Essa ideia de romancear, né? De idealizar, ela tá muito presente no filme. Foi por isso que eu colocar. Sem dúvida. É o tema principal. do filme. Esse período inicial que você falou aí, até nos tempos de diligência, na época dos filmes do John Wayne, existia ainda... porque a gente tem uma concepção de faroeste como um período muito, muito antigo, né? Mas é final do século XIX, 1890, acabou ali, tipo, os últimos cowboys, como a gente conhece, sabe? Assim, foi meio que quase na virada do século. Então, no início de Hollywood, tinha, de fato,
vários xerifes e personalidades daquela realidade trabalhando em Hollywood. Também, sabe? sim. Justamente como colaboradores, né? Passando justamente toda essa cultura, né? Então, todo esse início de Hollywood, né? E dessa relação do cinema americano, de fato, com Hollywood, tanto como o Rodrigo falou, muitas das vezes o faroeste é considerado o gênero cinematográfico americano, né? O gênero que, de fato, representa os Estados Unidos, né? Foi também muito influenciado por personalidades daquela realidade em si. Tinha uns símbolos literalmente vivos. Vivo. Né? Tipo assim, não tava só muito fresco, mas tava praticamente vivo, né? Obviamente, em algum momento, você vai ter ali a decadência desse gênero, que se mantém por décadas muito forte, né? Obviamente, muito também pela ação, né? São filmes divertidos, com ação, com entretenimento, se mantém muito forte, mas ali perto da década de 60, e principalmente na década de 60, ele vai perder força, né? O gênero vai começar a se desgastar, e isso acontece por uma conjunção de fatores, mas a gente pode destacar principalmente ali, na década de 60, você vai ter a contracultura, né? Você tem ali os jovens, você vai ter uma juventude ali que começa a questionar o status quo. Muito influenciado por causa da Guerra do Vietnã, né? E Guerra do Vietnã é um elemento que vai estar presente aqui no filme, que a gente vai estar por debaixo dos panos. E influencia o cinema, só desse contexto histórico desse período que o Rodrigo tá falando, justamente antes, né, a gente tinha o faroeste, o bem versus mal, como o Rodrigo falou, né? O bem é aquilo que tá sendo pautado ali no filme, né? E o mal, né, também tá sendo apresentado no filme pra gente como mal. Nos anos 60, teve realmente a contracultura e o advento, principalmente da Guerra do Vietnã, né? Que foi vendido, digamos assim, pro povo americano, né? Como uma guerra americana, né? Os soldados, o exército americano indo fazer o bem pelo mundo afora, como sempre foi vendido internamente, mas foi uma guerra que foi extremamente filmada, documentada, né? Passada de uma forma muito, muito nunca antes. Televisionada, né? A guerra foi televisionada. É a primeira guerra televisionada que a gente E aí tem. já era. E aí, pô, você vê napalm caindo, pô, nas pessoas. Caindo em aldeia, com civil, com criança, com tudo mais, sabe? Então, assim, pela primeira vez o povo americano conseguiu ver, assim, né, de forma imagética, explícita, né, uma diferença entre um discurso, né, do que se pregava do que seria o bem e do que seria o mal. Pela primeira vez, essa linha começou a ficar turva, sabe? E aí, narrativas mais simplistas, sabe? De o bem versus o mal, começaram a ser desinteressantes para aquele público. E isso fala muito sobre esse filme, né? É impressionante como que essa contextualização que o Rodrigo tá fazendo agora diz muito sobre o filme em si, porque é justamente isso. Por isso que é importante a contextualização, porque você vai ter um momento, como vocês estão falando, de efervescência, em que você tem várias manifestações, vários movimentos, né? Você tem, né, contra a segregação racial, você vai ter movimentos feministas, emancipação da mulher. Então, assim, essa nova sociedade que vai se formando, né, que tá questionando esses valores, ela não só ela tá desinteressada, como ela rejeita, né, o que significa o próprio western, né? Não só o que ele te oferece como entretenimento, mas também o que significa. Que é isso, é um filme atrelado ao passado, amarrado ao passado, ainda que ele venha tentar se desconstruir um pouco, né, ao longo desse processo, né? E, aliado a isso também, isso é um fator também muito importante, começa a se intensificar aí, Hollywood começa a exportar cada vez mais seus filmes, né? Não só pra Europa, mas depois pro Oriente. Vai acontecer isso na década de 70, 80, né? Principalmente na década de 80 e 90. Então, assim, isso é mais um fator para enfraquecer um gênero que é tão identificado com o americano, né? É o que a gente tá falando, são os valores americanos. Então, assim, você vai pegar um cara de outra cultura que não tem interesse nesses valores em si, né? Então, ele também rejeita isso. Então, quando um gênero passa a não ser lucrativo, ele é descartado. Ele praticamente foi descartado. Ou no mínimo, modificado. Rolou né? tentativas de modificarem, de adaptarem ele para aquele novo momento, mas não conseguiu. O desinteresse era muito grande, né? Um elemento importante nessa história que a gente tá contando aqui, que vai ser bem importante para esse debate nosso sobre o filme, é esse período em que a gente chama de Western Spaghetti, né? Esse Western Spaghetti, ele vai acontecer, obviamente, na Europa, principalmente na Itália, ali na década de 60. Ele pega quase toda a década de 60, né? Eu vou falar o nome em português, porque eu gosto mais do nome em português, porque rima. Eu acho incrível. Faroeste Spaghetti. Faroeste Spaghetti, é muito bom. É muito bom. É muito bom. O que é muito interessante é o seguinte, como a Itália vai receber um bombardeio, no bom sentido, de filmes americanos, e obviamente esses pacotes chegam com muitos filmes de Velho Oeste, você vai ter uma geração ali de artistas que são aficionados pelo Velho Oeste, pelo Western. Mas, como acabei de falar, esses diretores, principalmente italianos, e você tem a figura do Sergio Leone como principal, a bandeira maior desse subgênero, eles estão interessados pelo Western, pelo gênero, pelo cinema em si, mas não por esses valores americanos. Isso não interessa pra eles. Então, o que acontece? Eles estão interessados nesse universo e como esse universo vai construir os personagens dentro desse universo. Então, você vai ter automaticamente um western trabalhado muito mais construído no anti-herói. Muito mais interessado nos tons de cinza, muito mais interessado não nessa questão do bem e do mal e da expansão americana. Já é um revisionismo. Ele tá muito mais próximo de uma realidade. Tanto né? que se você reparar, os filmes
filmes do John Wayne, né, dessa primeira fase do faroeste, que o Rodrigo falou, os personagens, principalmente mocinhos, e até os bandidos, estão sempre limpos, sabe? Com o rosto bem cuidado. Exatamente. Eles passam uma imagem bonita, sabe? Uma imagem agradável de se ver, sabe? Uma imagem bem cuidada. Já no faroeste espaguete, não. Parece que o rosto de todo mundo e até dos supostos mocinhos, que aí já começa a ficar mais difícil dizer quem é mocinho, quem é vilão, né? Até dos supostos mocinhos, eles têm um rosto que parece árido, sabe? Um rosto que parece castigado pelo sol, pela natureza, sabe? Tá sujo. Castigado. Posa mosca. Enfim. Pô, eu vou colocar aqui uma trilogia muito famosa, só pra pessoa entender como o tom muda. Eu falei dos tempos das diligências lá atrás, em 39. Olha isso. 3 homens em conflito. Na trilogia, o bom, o mal e o feio. Exatamente. Então, olha só, 3 homens em conflito. Basicamente conta a história de 3 homens atrás de um montante de dinheiro. E que quando eles encontram o dinheiro, eles não querem dividir igualmente entre os 3. Dá merda. Ou seja, o tema é dinheiro. Inclusive o suposto bom. Exatamente. O suposto bom do título. Mesma construção de trilogia. Por $1 punhado. Olha isso. É sempre muito bom. No México, 2 facções estão em guerra e basicamente eles querem contratar lá o pistoleiro mais habilidoso, e esse pistoleiro, porque ele é ganancioso, ele aceita ser contratado pelas 2 facções. Tipo assim, simples, ele resolve o problema dele simplesmente assim, aceitando as 2 propostas. E tu tem que citar por último o que você citou lá no episódio de Wolverine, né? Episódio de Logan. É isso que eu vou falar, calma. Por uns punhados de dólares a mais. Por uns dólares a mais, na verdade. Por uns dólares a mais, fala de basicamente um homem da lei e um fora da lei, né? Que seria um coronel e um pistoleiro, que eles se juntam pra ir atrás de uma recompensa, a cabeça de um cara que vale muito dinheiro. Então perceba o que há de semelhante nessas 3 narrativas. Dinheiro. É o motivo. É o dinheiro. O que move exatamente toda a narrativa é o dinheiro e do ponto de vista histórico, o que move toda essa ocupação do oeste americano. O que move toda essa migração oeste foi a corrida ao ouro, a caça ao ouro. Foi o dinheiro, sabe? Não foram os valores americanos. Exatamente. Né? Mas não era esses valores que eles passavam, né? Mas só que o Western Spaghetti vai reforçar isso, né? Exatamente. E vai falar muito com esse filme aqui. Muito. Bem, minha aulinha fica por aqui, porque esses conceitos são muito importantes logo depois, quando eu fizer as relações com os personagens. Acho que todo mundo vai usar esses conceitos aqui pra falar de onde fracos não tem vez, né? É muito importante. O filme começa justamente com uma narração abordando como eram os antigos tempos e que, né, a gente tá vivendo algo que a gente vai ver agora, né? Ele jamais conseguiria imaginar. Então, já mostra aí que a gente tá lidando com, de fato, tempos desiguais, né? Gerações desiguais, momentos desiguais. Eu discordo disso, Daniel, mas eu vou deixar essa discordância mais pro futuro, porque tem uma cena bem no final, sabe, que vai me fazer discordar desse ponto de vista. Mas o que a gente vê nessa cena inicial, como você falou, pra mim é uma idealização de um passado, sabe, de um passado. É o que eu falei, né, até mesmo essa ideia do cinema trabalhar esses arquétipos é uma idealização do americano de como era o seu passado glorioso, de levar desenvolvimento a selvagens, né. Eu acho interessante dessa narração, essa dissonância, em que você tem basicamente o Tom Bell, né, ele tá narrando ali, ele chega a mencionar que no tempo do pai dele, você tinha xerifes que não andavam nem armados, né, e aí em contraposição, eram respeitados, e você tinha uma sensação de segurança maior e tal, e uma sensação de compreensão daquele universo, e é interessante que enquanto isso você vai vendo o cenário árido, desértico, né, tão agressivo, tão opressor, né, que não comunica com o que tá sendo falado, né, você imagina por um momento o que é você viver e sobreviver no Velho Oeste, e você já acha muito estranho essa construção feita pelo protagonista. Com essas imagens que você acabou de citar, me vem aqui agora a ideia de que esse cenário árido era o mesmo cenário árido. Que essa transformação com a qual esse personagem está falando, ela é uma transformação absolutamente humana. Ela não é do cenário, né? Claro. Agora eu posso falar então? Você deve. Porque é sobre isso que eu queria falar. Porque assim, eu acho que esse filme ele vai brincar com o gênero e ele vai usar o gênero de uma certa forma, numa metalinguagem com o filme. Então, o filme ele vai começar com esse plano geral que a gente comentou, né? Que é o plano western, né? Então vai mostrar lá todo descampado, né? O árido, ok, as cercas e tudo mais. E aí, mas tem a narração por cima. E essa narração, ela já traz a ideia de, calma aí, então eu tô vendo isso aqui na perspectiva de um personagem. E é uma fala muito profunda sobre a perspectiva dele da realidade, sabe? Sobre o que está acontecendo na realidade. E aí, puxando um gancho sobre qual é esse gênero, pra mim, esse filme, ele não vai pra um gênero western, ele sim vai trabalhar um noir. Então ele começa a mostrar o filme como se fosse um western, e aí então você vai ver a apresentação, por exemplo, do xerife, roupas brancas, então é bem clássico, né? Dicotômico. O xerife de roupas brancas. O Shigar, que é o Anton, né? Que é o assassino, ele é apresentado de roupas pretas, de
costas, algemado, né? Então você fica muito claro, assim, quando você vê o personagem, você sabe que você tem que representar o mocinho, o vilão, Sim. né? Pô, cara, o Tom Bell, ele usa um cavalo. Exatamente. Ele vai pra cena do crime de cavalo. Só que esses valores, eles estão muito claros pra quando você tá olhando pra um gênero de western. E depois ele se recusa a acompanhar os investigadores até a cena do crime, porque ele não quer mais se envolver. Então você vai vendo que o início do filme, ele vai lá, olha só, você tá num western clássico. E aí ele vai desconstruindo isso, né? Então você vai ver, o filme começa a apresentar uma moral difusa, né? E aí o próprio personagem do Moss, ele se torna o nosso protagonista. Um personagem que ele tá preocupado com o quê? Muito com dinheiro. Mas ele é o protagonista, ele é um verdadeiro mocinho desse filme. Ele é quem você vai torcer. E isso já é esse revisionismo, né? Já passa por esse revisionismo que o Rodrigo tá falando. Ele é um personagem totalmente motivado pelo dinheiro, por conseguir aqueles 2 milhões, manter aqueles 2 milhões, mas a gente tá torcendo por ele o tempo todo, né? Independente disso. Por quê? Porque você vai entendendo que a fragilidade faz parte do ser humano, sabe? E o dinheiro é necessário. E aí você vai conhecendo ele daqui a pouco, você vai ver que, pô, cada vez esse dinheiro começa a ser mais necessário quando você encontra a casa dele, quando você encontra a situação que ele vive, a história dele, e aí você começa, calma aí, pô, eu compro essa ideia, sabe? Você vai ver que ele não é um vilão, ele não é um mocinho, ele é quase que um anti-herói nosso que vai levar, ele vai se arriscar levando uma garrafa de água pra alguém que tá morrendo no deserto. Então, isso pra mim é o seguinte, é você falar, ok, esse aqui é o nosso personagem. Eu acho essa informação que você acabou de colocar absolutamente importante, porque eu vou fazer um apanhado dos personagens, mas vamos começar rapidamente com o Moss, né, já que o Fábio puxou ele. O Moss é o anti-herói do Western de Spaghetti. Acabei de falar da importância do dinheiro pra trilogia, né, do Sergio Leone. O caráter dele é volúvel, ele chega a ficar tão cego pelo dinheiro que ele coloca em risco a esposa, coloca em risco a sogra e tal, e sem perceber os estragos que ele tá fazendo. Mas o interessante é o seguinte, o filme deixa claro que, pelo fato dele não ser o vilão, ele não é o antagonista, ele é o anti-herói, ele sai à noite pra entregar água pro traficante que tá quase morrendo. Ele tem culpa, ele tem remorso. Então, essa cena, ela é muito importante porque ela vai gerar o gatilho pro filme, mas não é simplesmente um momento de estupidez, é um momento de fraqueza, ou seja, é o anti-herói dentro de um cenário de criminalidade. A fragilidade, né, do ser humano. Exatamente. Eu não diria nem um momento de fraqueza, eu diria um momento de humanidade dele, sabe? A pessoa que quando ele tá acordado, ele pensa no dinheiro, mas quando ele tá dormindo, ele se dá o direito de ser humano. Eu entendo o que você quer dizer, de se expor, né, de uma forma desnecessária, né, pra aventura dele ali, a voltar pra entregar água pra alguém que já tava quase morto. Não, mas o ponto que eu quis colocar foi o seguinte, quando um anti-herói, ele entra num cenário de vilões, de criminalidade, é exatamente o fato dele ser anti-herói, dele ter o que você falou, humanidade, ele tem fraqueza. Então o ponto é, quando ele fraqueja na humanidade, porque ele é um anti-herói, ele não é um vilão, ele não está habituado ao cenário de criminalidade. A humanidade dele é explorada pelos vilões, né? Sempre quando ele deixa aparecer um pouco da humanidade dele, né? Os vilões aproveitam essa humanidade pra... Exatamente, é por isso que a partir daí, quando ele cede a esse remorso, que faz parte da construção de um anti-herói, ele acaba gerando todo o problema pra ele, vai começar o filme e a sequência de conflitos. Então, esse personagem é muito importante. Interessante que ele sabe que isso é um erro, né? Isso é uma fraqueza dele. Ele vai se xingando, né? Isso caminha pra ideia de ser, de fato, o anti-herói, né? Porque um herói faria exatamente isso sem titubear, né? E ele sabe que ele tá cometendo um erro, né? Então... E o vilão simplesmente não voltaria. E você vai ver. Então, e essa cena que o Rodrigo fala, que a gente citou da água, né? E que é a noite, ela já é o próprio ponto de virada do filme. O momento em que ele vai ser encontrado e aí não tem mais volta, né? Ele não tem mais a mesma vida, né? É o famoso ponto de não retorno. Não tem mais volta pra aquela vida que ele tinha. Só que daí pra frente, muda. O western cai e ele vira um outro gênero. Então, pra mim, o filme começa como um western clássico, aí daqui a pouco ele passa por esse western mais difuso, né? Que é revisionista, então, que o Rodrigo passou ali quando ele fala do western spaghetti, e depois ele vai pro noir. E a gente vai ver o filme, né? Todo em becos, em hotéis, a silhueta, a sombra. Muito mais cínico, né? Muito mais cínico. Exatamente. A própria investigação que o xerife tá, né, de certa forma, conduzindo ali. E nesse momento, todos os personagens, eles vão começar a apresentar morais difusas. Até o próprio Shigar, né, o nosso vilão, o Anton, ele, pra mim, ele é super confuso, sabe? Então você vai ver, a primeira vez que eu vi esse filme, a minha sensação de estar assistindo o Javier Bardem nesse filme, ele é uma grande força da natureza, sabe? Ele é uma grande força da natureza, implacável, e pra mim, ele nem se conecta direito com a história. É uma coisa meio louca, sabe? Ele aparece do nada, ele foi contratado, você não sabe muito bem por quem, depois você vai descobrir, ele mata as pessoas que ele deveria estar ajudando. Que contrataram ele e continua seguindo a missão, né? E isso é muito doido, né? Então ele vai matando os próprios aliados, né? Mas agora, revendo esse filme, eu vejo onde o filme quer chegar. O que o noir traz muito,
muito. O noir traz muito esse niilismo. E esse personagem é isso, né? É essa visão pessimista do mundo, né? Incontrolável, né? Alguma coisa que não faz sentido às vezes. A gente até comenta um pouco sobre isso em Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo, né? Que é um programa recente nosso. Sobre essa ideia de, pô, as coisas não precisam fazer sentido. Você que dá sentido pra elas, né? Mas quando nada faz sentido, que pra esse personagem nada faz sentido. É o dinheiro que ele quer? É o que ele quer? Ele só quer matar. Então, pra mim, nada faz sentido. Pra mim, ele representa esse niilismo. Essa falta de fé na humanidade. Eu concordo com o aspecto nihilista que o Fábio colocou, mas eu não sei se eu consigo enxergar ele dessa ideia de que ele é um personagem que não faz muito sentido. Eu acho que ele tem uma moral muito bem estruturada até. Ele tem Ele tem um modo operante estruturado, assim. Acho que talvez seja isso. Código de conduta muito, muito específico. Tanto que até o outro personagem que aparece, né, pra falar sobre o Anthony, ele consegue prever o que ele vai fazer. Olha, falando de tal, ele vai matar. Falando de tal, ele vai fazer tal coisa. De tão consolidado que é a conduta dele. Ele é inflexível, mas ele tem regras, né, assim, claras. Regras. Acho que é isso. Acho que a palavra é essa. Ele tem regras muito bem estruturadas. Revendo o filme, eu fiquei muito nessa ideia de tentar estruturar que regras seriam essas. Que regras esse psicopata, ele tá se pautando pra seguir com a vida dele, né? Pra caminhar. E aqui vai uma curiosidade rapidinho. Foi feito um estudo com psicopatas, né? Ao longo de vários filmes. E esse personagem, segundo o FBI, é o que mais o comportamento dele em tela é o que mais se aproxima da realidade de um caso como esse. Cara, sabe como eu vejo o Anton, assim? E aí eu não vou me distanciar do western. Ainda que eu concorde que há o cinismo do noir ao longo, os becos, né? O filme fica muito mais à noite, né? O Anton, pra mim, é como se fosse o seguinte: ele é um pistoleiro. Imagina ele no Velho Oeste. Ele é um pistoleiro absolutamente talentoso. Talvez seja o que saque a arma com mais habilidade, a melhor mira, um cara absolutamente preparado, só que sem nenhum tipo de submissão moral àquela sociedade, né? Então, imagina ele no Velho Oeste, onde a estrutura de lei, a estrutura social era muito mais enfraquecida, porque ela era pequenos conglomerados, assim, espalhados. Então, a estrutura era muito mais enfraquecida. Ou seja, o indivíduo, ele era muito forte, e pra você parar um cara como ele, você precisa de outro indivíduo tão competente quanto. Se não houver, esse cara é imparável. E é por isso que dá uma sensação de que ele é simplesmente uma força da natureza, sabe? Tipo assim, ele dá uma sensação de que ele é uma entidade, a entidade da morte, saca? Era isso que eu ia falar, perfeito. Pra ressaltar isso, ele anda devagar como um assassino serial, ele calmo, ele frio, ele não demonstra sentimentos, ele é de fato vilão, né? E aí você percebe um detalhe, o Tom Bell diz, na época do Velho Oeste do meu pai, tinham xerifes que andavam até desarmados. Você imagina o Anton no Velho Oeste, com a capacidade que ele tem e com essa estrutura de lei social tão frágil ainda. Ele é imparável completamente. Ele já parece imparável nesse momento, né? Ele já parece imparável nesse filme. Cara, mas por isso que eu falei das regras, né? Quando a gente falou desse personagem. Porque ao mesmo tempo que ele é uma força absolutamente imensurável da natureza e o Javier Bardem passa essa força, ele talvez não tenha uma âncora moral muito bem fincada na nossa sociedade, aqui na nossa realidade, mas ele segue certas estruturas que eu achei muito interessante. Por exemplo, quando ele vai perguntar, por exemplo, pra atendente, e a atendente fala: eu não vou te dar nenhuma informação de nenhum hóspede, eu não vou te dar essa informação, não adianta você me perguntar, Dona. E ela é firme, ela não demonstra fraqueza, e ele recua, porque ele sabe que ali ele encontrou uma barreira, né? Ele encontrou alguém que... no mínimo respeitável. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tá falando sobre idealização e valores americanos, eu acho que ele percebe a contradição disso presente em todas as pessoas. Isso fica muito claro quando tem um atendente, né, no posto de gasolina, em que ele percebe que basicamente a vida daquele cara é insignificante, ele construiu uma vida insignificante sem muitos sentidos, baseado nesses valores muito imateriais, esses valores americanos distorcidos, né? E ele fala: você, então, basicamente você casou com a sua esposa por conta dessa casa. Se você quer colocar dessa forma, então ele vê a contradição estampada naquele cara. Essa cena é famosíssima. Então aquele cara construiu uma vida tão teoricamente insignificante que vale um lance de moeda. Quando eu falo, Daniel, que ele não faz muito sentido na história, é pensando quem é essa pessoa que contrataria esse cara? Ou por que esse cara, ele tá interessado nesse contrato, sabe? Entendo. Quando você começa a fazer essas perguntas, você fala: como é que esse cara chegou aí, sabe? Ele é um psicopata alucinado, quem ele respeita? Competência. Mas quem contrataria ele, né, cara? Assim, O cara que contratou ele, pelo visto, morre, né? Depois ele vai lá e mata o próprio cara que contratou. Por quê? Porque
ele contratou outras pessoas também, né? Sim, mas isso é que é interessante. Ele quebrou o código. Quebrou o E código. ele continua a missão dele. Então, pra mim, esse personagem, assim, ele... quando eu falo que ele não faz sentido nessa história, e pra mim não é pra fazer sentido mesmo, são em cima dessas perguntas, sabe? Mas ele é um vilão. Ele na verdade, se a gente botasse no nosso espectro moral, ele tá lá isolado, lá no final da moral mais péssima que possa existir, sabe? Pra mim, como a gente tava falando aqui, né, várias vezes que ele é uma força da natureza e tal, pra mim, ele não chega nem a ser imoral, né? Pra mim, ele é realmente um personagem amoral, né? Justamente como representação de força da natureza. Até o Rodrigo falou isso, eu tinha até notado aqui justamente disso, dele ser a representação da morte, né, cara? E principalmente que eu vejo, assim, da morte associada ao dinheiro. A gente tava trazendo aqui a jornada do faroeste, principalmente nessa parte do faroeste cético, né? Do faroeste espaguete, em que todas as motivações são dinheiro, empunhado de dólares a mais, né? E tudo isso gera mortes e mortes e mortes ao longo dos filmes, né? De faroeste clássicos, né? Em geral, sem muito sentido, sabe? E aí aparece esse personagem, né? Esse assassino nesse filme, que ele literalmente decide a vida das pessoas jogando uma moeda pra cima, jogando dinheiro pra cima, sabe? Tipo, a sorte do dinheiro, né? Vai definir o acaso se aquela pessoa vai viver ou não. E nota, Gabriel, e ele ainda ressignifica o que aquele dinheiro quer dizer pra pessoa, né? Você deveria guardar essa moeda de forma diferente. Sim, e isso é espetacular, cara. E com deboche e cinismo, sabe? Eu nem sei se é deboche ou é um... É a própria convicção do personagem mesmo, cara. A convicção dele, porque assim, o dinheiro, obviamente, papel, a moeda em si, qualquer, né, não vale nada, é um pedaço de papel. O dinheiro tem o valor que a gente atribui a ele, né, tem o significado que a gente atribui a ele, senão é só um objeto sem nenhum sentido. Ninguém vai comer dinheiro, comer papel, comer moeda, né? O valor que ele tem é o valor que a gente atribui ao dinheiro. E o valor daquela moeda, né, se ele se misturasse com as outras, ela não teria valor nenhum. Mas aquela moeda se tornar a moeda da sorte, ela vai ter um valor diferente. E não vai ser uma moeda comum. De fato, esse final, quando ele fala isso, que de fato sabe, quebra tudo, sabe? Porque, pô, é espetacular, porque ele fala, olha, tá vendo? Você tem que considerar essa moeda como moeda da sua sorte, uma moeda que salvou sua vida. Ele fala isso. Porque, na verdade, exato. não significa nada. Mas você tem que dar um significado pra ela. Salvou sua vida, mas ela é só uma moeda. No fundo, ela é só uma moeda. Basta só uma moeda. O significado que você vai dar. Essa cena, né, ela personifica, pra mim, toda a estrutura do filme, né, depois eu vou até falar um pouco mais, mas também mostra muito bem esse personagem. A primeira cena que aparece ele, e a câmera foca no rosto dele, de fato, que é quando ele tá estrangulando ali o policial, né, na delegacia, o rosto dele parece a morte encarnada. Carregando o espírito pro inferno, parece isso. Exatamente, cara. parece e calmo, sabe? Ele não desvia, ele é reto, ele é pragmático, sabe? Ele sempre vai caminhando na direção que ele tem que ir, sabe? Porque realmente ele representa a morte, mas não qualquer morte, a morte provocada pela cobiça, pela ganância, a morte motivada pelo dinheiro. É uma cena ali do final do filme que é a última cena que ele aparece, né? Que ele é atropelado por um carro, sabe? Tal. Parece algumas crianças, né? Querem ajudar ele, chamam a ambulância, né? Pede a camisa pra ele. Ao longo de todo o filme, né? Sempre alguém tá querendo ganhar dinheiro, quem tá com desvantagem, né? E a criança ali, numa ingenuidade, não sabe? Numa pureza, né? Fala, não, eu te dou a camisa, que isso, tal. Ele, não. Ele saca o dinheiro e dá o dinheiro a ele como representação da morte por ganância, sabe? Ele entrega o dinheiro pro garoto que nem queria o dinheiro e os dois garotos começam a brigar, a discutir pelo dinheiro logo em sequência, sabe? Sim, assim. sim. E o ato dele dar dinheiro também é uma maneira dele construir esse tipo de relação. Ele não quer uma relação de qualquer tipo de favor, de qualquer tipo de confiança e favor. Ele quer construir essas relações. Ele quer dever um favor. E toda essa relação, né, desse espectro que ronda todo o faroeste, que é a morte por ganância, sabe? Nesse filme materializado, encarnada pelo personagem do Javier Bardem, sabe? É também o que conduz a sinopse do filme como um todo. Porque o personagem principal, ele é um cara que, por acaso, como um lance de moeda jogado acima, sabe? Por sorte, né? Esbarrou e um monte de dinheiro, e aquele dinheiro que ele encontrou vai determinar se ele vai continuar vivo ou não, sabe? É uma longa reprodução daquela cena, sabe? Do posto. Detalhe, é um dinheiro teoricamente tão fácil que é encontrar debaixo de uma árvore. A árvore tá dando dinheiro, sabe? Na sombra, debaixo de uma árvore. O dinheiro não dá em árvore, no caso deu. Dinheiro dali deu. Ele encontrou 2 milhões em árvore. E, ô, Gabriel, só pra pontuar, quando você fala desse lance dele ter dado dinheiro pro garoto, eu achei isso muito interessante, né? Da ideia de quando você dá dinheiro, você sabe o que você quer esperar daquela pessoa. Você sabe o que esperar. É diferente do que quando você pede alguma coisa pra uma pessoa sem nada em troca. O ser humano, ele é facilmente comprado com dinheiro, né? Me dá sua blusa, toma aqui $100, e o garoto dá a blusa. Isso acontece antes também com o Moss. O Moss também dá $500 por um casaco, né? Por um casaco. E o pessoal quer pedir mais dinheiro ainda pela cerveja. Mais dinheiro. Né? Ou seja, é um pessoal que tá corrompido, digamos assim. Já não tem tanta O ingenuidade. pessoal que ainda não foi corrompido, aspas, assim. Você vê como o dinheiro tem esse poder, né? Sobre as pessoas. Então você sabe o que esperar delas. Peguem aí no filme, tá? Eu não me
lembro dele usar dinheiro enquanto dinheiro, né? Em momento nenhum do filme. Parece que não precisa. Pra ele, a moeda de fato, um artifício basicamente do acaso. É mais uma ferramenta dele, como a arma. É uma ferramenta, é uma ferramenta. Ele usa moeda como chave de fenda pra abrir as coisas, sabe? Ele usa moeda pra decidir o futuro dos outros. Dinheiro é uma ferramenta pra ele, sabe? Não tem um valor substancial de dinheiro. Não tem um valor pra ele, então. Ele só vai dar o dinheiro no final pro garoto ali. Acho que é a última cena em que ele de fato usa dinheiro como dinheiro. Então ele tá realmente muito dissociado dessa sociedade que é fincada absolutamente em dinheiro. Ele é uma entidade. Assim, óbvio que ele é um personagem, o filme mostra ele como um personagem, uma pessoa que existe naquele mundo, sabe? Mas pra estrutura do filme, ele é de fato uma entidade que permeia o faroeste, sabe? Então vamos dar um espaço aí pro Rodrigo explodir nossas cabeças. Aí, eu vou explodir a cabeça de vocês como a minha foi explodida num vídeo na internet. Vi um vídeo americano, né? Em que ele faz a relação do Anton, olha isso. Você tá falando aqui que ele é a entidade da morte e tal, com a morte de O Sétimo Selo, cara. Quando eu vi isso, eu falei, puta, faz muito sentido, meu irmão. Caraca. E engraçado que, assim, ele fala até que o cabelo do Javier Bardem parece um gorro, parece aquela touca ali, né? de uma touca, um manto, Porra, né? gostei. É muito interessante. Gostei. E sabe o que é legal? Aí você começa a fazer várias relações, como, por exemplo, enquanto a morte, né, pra dar um contexto rápido aqui, você tem, né, em Sétimo Selo, o cavaleiro tá vindo de uma cruzada e ele é recebido pela morte, né, o tempo dele tá acabando, e ele decide jogar um xadrez com a morte pra ganhar um pouco mais de tempo vivo, né? E aí ele vai jogar xadrez com a morte. Xadrez que é um jogo de técnica, é um jogo de mérito, né? É um jogo em que talvez você tenha uma chance de vencer a morte, não é? E o jogo aqui do nosso Javier Bardem, do nosso Anton, é um jogo de aleatoriedade. É o jogo da moeda, mas também é um jogo. É um jogo entre a vítima que será levado pela morte, né? E a própria entidade da morte. A relação é incrível. O Sétimo Selo, ele passa o filme inteiro, né? Vivendo a sua vida, continua vivendo a sua vida, mas jogando esse xadrez com a morte. Vai lá fazer uma jogada, a morte faz outra. Aí passa mais um tempo de vida, ou seja, passa um longo tempo em que ele permanece constantemente jogando esse xadrez com a morte. Aqui no filme também, se você parar pra ver, né? O protagonista, ele passa o filme inteiro duelando, de fato, né? Com essa entidade, né? Com o Anthony, com a morte, né? Caraca, muito bom, cara, muito bom. Tem a frase que todo mundo fala pra ele, né? Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer E ele isso. tem o código, né? Moral, e tanto que ele aparece tanto como essa entidade de morte que quando ele encontra no final menina, a esposa do nosso protagonista, do nosso anti-herói, ela sabe exatamente o que vai acontecer e ela diz isso. Ele tá indo ali pra matar ela. Ele é um emissário, né? Ele é a personificação dessa força. Quando né? ela olha pra ele, ela já toda preta de luto, né? Ela já sabe. Já sabe o que vai acontecer. E eu acho que tem a relação melhor de todas, cara. Que, na verdade, eu fui ver o filme, O Sétimo Selo, fui rever, né, pra poder lembrar. E, cara, o protagonista de Sétimo Selo, ele é um cavaleiro, olha isso, pode fazer uma relação clara com um cowboy, que volta de uma cruzada. O que é uma cruzada? Seria um cowboy em território selvagem, levando, entre aspas, a civilidade? Ou voltando de uma guerra, né? O protagonista voltou do Vietnã. Tudo né, também. Vietnã, uma guerra. Também pode, porque tudo tem o mesmo contexto, né, dessa idealização. E o interessante é que esse cavaleiro em Sétimo Selo, por ter visto tanta crueldade, ter também praticado isso, ele vem se questionando, ele vem duvidando da existência de Deus, né? Ele tem uma frase que ele fala assim, eu me olho no espelho e eu vejo vazio, sabe? E esses questionamentos e essa desolação tem muito a ver com o nosso cavaleiro aqui, que é o nosso xerife, nosso protagonista, que é o Tom Bell, que ele também, e tem uma frase dele que é muito foda, que ele fala, eu imaginei que com a velhice eu percebesse mais a presença de Deus, e não foi isso que aconteceu. Então os questionamentos são os mesmos do cavaleiro de Sétimo Selo, cara. É incrível. Muito foda, muito foda. E você vê como isso é também essa pegada existencialista, né? Que eu tava comentando, né? É óbvio. E aqui indo pro niilismo. Ele fala de reflexo também. O que eu acho interessante quando ele se vê na televisão, no reflexo da televisão desligada, Cara, essa cena é maneira que é maneira pra caramba, e ele tá vendo praticamente o que o vilão, né, do que o Anton viu. O que eu acho interessante, vocês vão perceber, o reflexo do Anton na televisão é uma silhueta perfeita, marcada perfeita, escura, opaca, quase preta. Não há tons de cinza, cara. Quando o reflexo já do Tom Bell, que é o xerife, ele é um reflexo muito mais difuso, em que tem o reflexo principal dele bem marcado, mas ele tem como se fosse um segundo reflexo sobre, mais difuso, mais claro, que parece a alma dele, sabe? Porque ele fala, quando ele se enxerga na televisão, ele não está completamente vazio, ele ainda tem alma, cara. Cara, relação com o Sétimo Selo é perfeito. Eu quero essas duas imagens. Talvez. Então vamos falar um pouquinho do xerife, né? Antes, só pra não deixar passar aqui, obviamente, nosso Javier Bardem ganhou um Oscar, não só o Oscar, ele ganhou tudo que ele poderia ganhar naquele ano por esse personagem, e eu fiquei muito num exercício, quando eu vi o filme pela primeira vez lá quando moleque, 2007, obviamente, né, achei nada demais. Because
Schwarzenegger já fez isso há 20 anos atrás, pô. Não sei qual a surpresa. Durão. É, robozão, pô. Sabe qual é? Parece o Schwarzenegger em Exterminador do Futuro 2. Pois é, robozão. Nem chorou. Cara, mas tem uns tiques, tem uns trejeitos que ele faz. Que é uma parada que me pega, que eu acho foda pra cacete. É ele ter acabado de matar o assassino que foi lá, né, falar com o nosso protagonista. Que, ó, pô, me dá uma maleta, vou resolver essa parada pra você. Carioca, né? O cara carioca, o Harrison, ele faz o carioca no Texas. Exato. Ele mata o cara, ele dá uma giradinha com a cadeira pra atender o telefone. Tipo, é como se, ó, minha atenção tá aqui, eu vou só acertar aqui pra fazer isso aqui agora. É um trejeito que demora, sei lá, 2 segundos. Você consegue ver no rosto dele uma preocupação muito maior se ele vai sujar meio o sapato do que com a morte do cara, sabe? Assim, Isso é importante, tá? Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante pra uma informação do final do filme. O Javier Bardem, ele foi escolhido pelos irmãos Coen pra esse personagem, e a primeira coisa que ele fala, olha só, eu não sei dirigir, eu não sei falar inglês, pô, eu sou terrível manuseando arma, e aí os caras falam, olha, é exatamente por isso que a gente quer você. A gente quer alguém que não tenha violência, tenha esses trejeitos, tenha essa, de certa forma, inconsciente. A gente quer que alguém construa isso como personagem. E aí ele é escolhido, e a primeira coisa é o cabelo, né? O corte de cabelo, aquele corte que o Rodrigo falou que parece um capuz. E ele falou, pô, cara, eu não vou conseguir, ele fala, né, ficar com uma menina, ficar com uma mulher durante 2 meses com esse cabelo, né? Com essa coisa. E incrível. Que ele transparece, exala testosterona. E os irmãos Coen comemoram quando ele fala isso. Falou, exatamente esse tom de estranheza que a gente queria chegar. Algo crível, mas que dissoe. Bacana essa informação que você trouxe, Daniel, que, né, ele é alguém que não fala inglês, que não sabe mexer em arma e tal, né? Ou seja, ele realmente parece que é alguém que não faz parte daquele mundo, sabe? Realmente parece que é alguém de fora daquela realidade, sabe? Corrobora ainda mais com essa aura de entidade. A atuação do Javier Bardem, ela é incrível, ela foi muito festejada, muito, assim, tipo, na época. Mas eu vou te falar que assistindo o filme agora, a profundidade que o Tommy Lee Jones dá pro Tom Bell é uma parada que, assim, nossa, tá em outro patamar, tá em outro nível essa parada. Vamos falar dele, né? Vamos falar dele. Tem que falar dele. Falando dos gêneros, quando a gente tá falando dos gêneros do cinema, então a gente tá falando do western clássico, western spaghetti e depois o noir, que é como esse filme vai trabalhando pra mim. O xerife, ele passa por esses aspectos, porque primeiro você vai ver o xerife da seguinte forma: por mais que ele esteja narrando no início do filme, você vai ser apresentado a ele com chapéu branco, então você espera que ele seja o mocinho do filme. Ao longo do filme, ele já começa a mostrar que a moral dele não é tão clara assim pra gente. Por quê? Ele começa a estar sempre um passo atrás e parece sempre proposital ele estar um passo atrás. Ele tá na marcha lenta, ele tá ali em primeira marcha, tranquilo, não quer acelerar. E aí, daqui a pouco, você vai ver quando ele chega ao final e você tem essa finalização pra esse personagem, a aposentadoria, essa conversa que o Rodrigo cita, né, de Deus, né? Pra mim, esse personagem, ele me lembra muito o personagem do Grande Hotel Budapeste, que a gente falou. Quando a gente fala que é um personagem que tá vivendo numa era, mas ele era de uma era anterior. Ele queria estar vivendo numa era anterior. Então ele idolatra o cowboy que poderia andar sem arma porque ele era respeitado. E nesse mundo que consegue criar um assassino que nem o Anton, ele não é respeitado, sabe? Esse mundo pra ele não existe. Acho que No Country for Old Men, né? O título do filme, né? Não tem mais espaço pra ele nesse mundo. Pô, vou falar uma coisa que eu falei no início do programa, né? Que eu ia falar sobre esse assunto posteriormente. Eu acho que agora chegou o momento. Justamente sobre essa... a gente tava falando, né? Que ele vê o passado como uma época em que, antigamente, né? Os xerifes e tal podiam andar sem arma e tudo mais. Pra mim, essa época nunca existiu. Fora da cabeça dele mesmo. Sabe? É uma época idealizada por ele. É como ele romantiza e lembra o passado. Porque no final do filme, ele tá conversando com outro xerife e eles começam a recordar, sabe? De fatos de antigamente. De como o xerife tal foi morto na frente de casa, com várias pessoas atirando e rindo. Mas não existe, né, Gabriel? É o que o Rodrigo falou. É uma historinha que a gente contava para as pessoas acreditarem. O clássico é isso. Sim. Mas isso que eu quero dizer, assim, não foi que o mundo mudou, né? Como vocês estão falando, que o mundo modificou e ficou mais violento. Sempre foi desde aquela época, sabe? Sempre foi desde aquela época. Só que ele romantiza o passado, sabe? Ele enxerga o passado de uma forma diferente da que de fato foi. Não, perfeito. Cara, eu acho... Assim, eu concordo, obviamente, com o que vocês estão falando. Esse é o tema do filme. Mas eu acho que até... O filme vai até além. Porque, assim, como a gente tá falando dos títulos, né? É
é um país aqui, uma nação onde os velhos não têm mais espaço, né? E você vai perceber, eu fiz uma relação, tô fazendo uma relação dos personagens, né, com os arquétipos do Velho Oeste, né? E eu acho que o Tom Bell, ele tá no grupo dos velhos, obviamente, desse filme. E esses velhos, obviamente, eles fazem relação com esses valores americanos, então eles vão fazer a relação óbvia com os xerifes e os cowboys do Velho Oeste como cinema. Isso é muito importante, tá falando aqui dos Velho Oeste como cinema, né? É da década de 30 e década de 40. Então, é muito interessante você perceber, por exemplo, a relação entre o Tom Bell e o Wendell, que é o companheiro dele lá. Perceba, os dois carregam essa herança do Velho Oeste, esses valores, certo? Então, assim, eles entendem esse universo que eles estão rodeados de uma forma muito binária. Então, assim, pra eles é muito de, como diz o Tom Bell, o tempo inteiro. Ele acha que o mundo é muito incompreensível. Ele fala no início do filme, aliás, esse início do filme é muito importante porque ele destaca o seguinte: eu não vou me sacrificar por um mundo que eu não compreendo. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esse universo em que ele não entende, ele não consegue mais ter familiaridade, ele não entende o motivo de uma certa maldade, ou a construção social, as escolhas, né? Ele não vai se colocar à frente, né, pra se sacrificar por ele, como ele poderia fazer no Velho Oeste, como um cowboy faria, né? Então, ele não entende o mundo porque o mundo não é binário como era no Velho Oeste, obviamente. Ele é um John Wayne num filme do Sérgio Leone. Digamos assim. Digamos assim. Mas o Wendell, por exemplo, ainda que seja mais novo, ele entende o mundo de forma binária. Então, por exemplo, ele enxerga, por exemplo, o mexicano como selvagem. O mexicano é uma mistura entre o selvagem do Velho Oeste, que é o indígena, e o fora da lei. Ele é a junção dos dois grandes inimigos. Não só o Wendell, como todos os velhos do filme enxergam assim. Tem uma cena, por exemplo, da sogra, que ela fala, nossa, um mexicano de terno? Um mexicano tão educado? Então, assim, o mexicano nesse filme, ele é tratado pelos velhos do filme, entre aspas, como a junção entre os dois vilões do clássico Velho Oeste, que são os selvagens junto com os foras da lei, né? Aqui no caso, os mexicanos fazem esse papel. Então você percebe o seguinte: os velhos nesse filme, eles carregam essa herança dessa visão bipolar, dessa visão estereotipada, carregando esses valores idealizados dos Estados Unidos, né? Tem uma conversa muito importante em que o Tom Bell, ele tá em El Paso e aí ele vai tomar um café com o xerife de lá, e aí o xerife fala o seguinte, perceba como é interessante, ele fala assim, ele conta um caso bizarro, um caso de violência atroz, assim como o próprio Bell faz o tempo inteiro, e aí ele fala assim, essa sociedade não dá pra entender, ela tá perdida, ela tá completamente perdida. Mas também, depois que crianças pintam o cabelo de verde, como é que a sociedade não vai se perder? O que esse velho tá falando claramente? Quando você desconstrói, você destrói o que seria uma família de bem, uma família bem construída, estruturada, em que você para com a educação rígida, que você não carrega esses valores que vêm lá do Velho Oeste passado, você acaba perdendo a sociedade vai, obviamente, para um fim de violência, para um fim caótico, né? Ou seja, essa é a visão de todos os velhos nesse filme, que herdam isso do Velho Oeste. É o conservadorismo. Só que a diferença é que o Wendell e esse velho, que é o xerife em El Paso, eles realmente carregam isso. Eles veem de forma bipolar isso, unilateral, tosca, primitiva. A grande diferença é que o Tom Bell, não. Eu acho que o que torna esse personagem muito interessante é que ele carrega essa herança, o pai dele foi um xerife, o avô também, né? Ele carrega isso, ele repete essas histórias de atrocidade, de violência o tempo inteiro, de que ele não entende esse mundo tão mal, esse mundo tão atroz. Só que a grande verdade é que ele tem uma agonia dentro dele. Ele vai se aposentar carregando com ele um vazio, sabe? Um vazio. E você pode, no primeiro momento, imaginar o seguinte, talvez por ele não ter efetuado o papel dele como xerife como ele deveria, ou como o pai dele teria feito, ou como o avô dele teria feito, né? Ele foge do caso o tempo inteiro, né? Mas pra mim não é. Pra mim não é, porque assim, ele chega a provar que ele tem coragem suficiente pra ser um cowboy. Ele volta na cena do crime em El Paso, ele entra na cena do crime naquela casa, naquele quarto, sabendo que havia uma chance enorme dele encontrar o Anton lá. Eu acho que o problema é que ele não teve a coragem de fazer o processo de desconstrução que ele deveria. Porque, perceba, quando ele conta uma história pro Wendell, ele não tem paciência pra explicar as paradas pro Wendell, porque ele sabe que o Wendell e os outros velhos não vão entender o que ele tá entendendo. Ele percebe as incoerências da idealização. Ele percebe que o mundo sempre foi assim. Ele percebe todas as incoerências que traz as histórias dos pais, dos avós, dos antigos, sabe? O problema é que pra ele fazer esse processo de desconstrução, ele vai ter que primeiro se desconstruir o que o pai significa, o que o avô significa, o que o país significa, o que a nação significa, o que o passado significa, o que a história significa, e ele não tá apto a isso. Ele prefere enfrentar o assassino, né? Ele ter mais coragem, entrar na cena de crime e poder dar de cara com um assassino que ele viu todo o estrago que faz, do que ter a coragem, de fato, de redefinir todo esse significado pra ele. Passar por um processo de construção. Até porque entrar num quarto com um assassino seria um molde de coragem do pai, do avô, do modelo americano, né? Exatamente. E só conectando essa complexidade do personagem, ele, quando ele vai desarmado atrás do garoto mais novo, ele
sabe que o assassino não tá ali, sabe? Ele já sabe. Por isso que ele tá desarmado. É a experiência, Essa sabe? cena é muito boa, né? Que ele deixa o garoto novo, né? Pegar a arma. Não é que ele esteja relapso, descuidado, ou mesmo com medo, ou qualquer outra coisa. É porque ele sabe. Ele quer deixar o garoto ter a experiência. Vai lá, ó, arma em punho, vamos lá. Aí, você não vai pegar sua arma? Não, tô atrás de você, tá tranquilo. Surpresa, tô de surpresa atrás de você. É muito bom porque ela já mostra tudo isso, todas essas camadas do personagem, né? Você mostra como é que ele é experiente, como ele é, sabe, é alguém que ao mesmo tempo entende que tem que passar esse bastão pra frente, sabe? Mas ao mesmo tempo ele tá extremamente cansado pra continuar fazendo esse teatro, sabe? Sendo que, né, ele já sabe que não vai dar em nada ali naquele momento. Sabe? Óbvio, ele prova que ele sabe exatamente qual é a arma do assassino, contando uma história do novelo pra menina. Ele tá em marcha lenta, ele não quer resolver o caso, é o último caso dele, ele vai se aposentar. E ali, nessa cena, essa cena que ele entra no quarto, né, que ele tem uma grande probabilidade de encontrar o assassino, essa cena é uma rima com a cena anterior, onde ele entra atrás do garoto, mas agora não, é ele com a arma em mãos, é ele entrando, é ele peitando a situação. E essa cena é importante pra provar o seguinte, ele é um cowboy, ele poderia ser um cowboy, esse não é o ponto, Cara, né? não, e se na cena anterior a gente viu os dois reflexos, né, da TV, né, dos personagens, agora, quando ele entra nesse quarto, a gente vê a sombra do xerife de forma difusa, a gente vê duas sombras, o xerife emitindo duas sombras pela luz que vem de fora da casa, sabe, quando ele abre a porta, uma sombra mais escura pra um lado e uma sombra totalmente clara pro outro. Então, pô, já também faz essa rima justamente com essa cena com essa sombra da TV. Posso complementar o que você estava falando do avô e do pai, dessa geração de xerifes que ele deveria ter na família dele e que faz parte do vazio dele? Quando você fala que é sobre essa desconstrução do que é o Estado americano, do que é todo esse passado, o que foi o pai dele, o que foi o avô dele, eu acho isso legal, e aí conecta com os sonhos que ele teve, né? Ele fala que ele teve 2 sonhos, e eu fiquei um tempo vendo essa cena, revi essa cena, porque eu ficava, cara, o que isso quer dizer? Porque eu ficava assim, é uma loucura, né? Até anotei aqui, né, algumas coisas desse sonho. O primeiro sonho, ele fala que ele perdeu um dinheiro que o pai lhe deu, sabe? E ele não consegue lembrar desse sonho direito, mas ele perdeu esse dinheiro. E o segundo era o pai dele levando carregando uma tocha, sabe? Andando pra dentro de um local mais escuro, adentrando, acho que é uma caverna, uma clareira, eu não lembro se é uma das duas coisas, mas ele adentra lá e ele segura a tocha, ele ilumina lá no fundo, esperando por ele pra chegar. E aí eu fico... A parte do dinheiro mexeu muito comigo, né? Porque quando a gente recorda essa história que o Rodrigo contou sobre o western e a criação do western, o dinheiro, ele tem um significado muito grande. O dinheiro também passa a ser uma noção dessa moral difusa, sabe? Que o pai dele entrega pra ele, olha, eu também tive a moral difusa, sabe? E só que ele esqueceu, ele perdeu isso no meio do caminho, ele não consegue ressignificar que o pai dele, ele não era tão preto e branco, tão dicotômico assim, sabe? Ele não pode fazer isso, então ele perde o dinheiro, sabe? Mas ele tá caminhando pra mesma direção onde o pai dele tá indo. O pai dele aguarda ele já. O pai dele aguarda ele. Ele foi exatamente o que o pai dele foi, só que ele não sabe. E a frase final é que ele fala exatamente isso, né? Que ele tem a sensação de que o pai vai estar lá sempre esperando a hora que ele for chegar, porque assim, o pai é o ponto de chegada dele, né? É pra onde ele tá indo. Então, a qualquer momento que ele queira e fechar essa gestalt, ele vai conseguir... Ele fala que é até estranho, porque hoje em dia ele já é mais velho que o próprio pai, né? Quando o pai tinha morrido, né? Morreu mais jovem que ele, então no sonho o pai dele tá mais jovem que ele, né? Mas ainda assim, o pai, ele é o objetivo final, né? Desse homem já mais velho que o próprio pai. Mas essa é a minha interpretação também, tá, gente? Então, fala aí, Rodrigo. Cara, eu não acho que seja o objetivo final, assim. Eu tô até meio emocionado porque eu fiquei... não tá falando de objetivo, não. Eu tá falando de o destino dele, é ser mesmo... Então, eu não sei, assim, talvez seja. Talvez o que eu vou colocar seja muito semelhante ao que você tá falando. Tudo bem, vamos lá. Eu fico até emocionado porque eu acho que o sonho final, em que ele fala que o pai tem a tocha e leva um pouco da luz e calor no meio daquela escuridão, daquele frio, é muito tocante pra mim. Porque, tipo assim, ele viveu sendo alguém que ele não é. Ele tem todas as ferramentas pra ser o tal do cowboy, ele tem todos os valores herdados pra ser o cowboy, só que ele, infelizmente ou felizmente, ele vê as incoerências, ele vê a complexidade do mundo, ele vê isso o tempo inteiro. Tanto é que ele não tem muita paciência com quem ele sabe que não vai entender, e ele nem protela muito em cima disso, ele não é prolixo nisso, ele só concorda, ele é o que ele deveria ser. Isso gera agonia nele, uma agonia assim, desesperadora. E o que eu acho interessante é que esse processo dele de idealização que ele teve que fazer também, para que ele possa manter o significado da família, o significado do pai, o significado, óbvio, o significado de nação que eles estão carregando, né? É quase que uma obrigação pra ele. É um fardo pra ele, né? A gente vê ele o filme inteiro, parece que ele tá cansado, parece que ele tá carregando um peso nas costas, uma responsabilidade. Quando ele se aposenta, ele parece bem mais leve, né? Ele parece assim que ele tá mais relaxado. É que, no fundo, se você quiser fazer uma relação, ele teve uma vida que ele contribuiu tão pouco quanto o atendente do posto de gasolina, sabe? Ainda que ele tenha uma visão muito
mais aprofundada de tudo que tá à volta dele. Porque ele lutou contra isso. Então, eu acho engraçado que o passado, e aqui representado pelo pai, é uma tocha que leva um pouco de luz no meio daquela escuridão. É como se fosse um refúgio. Não necessariamente pra mim uma chegada, é um refúgio. É com o pai e com essa memória que ele tem do pai que ele significa alguma coisa. Que esse esforço que ele fez ao longo de toda a vida significa alguma coisa. Por isso que acaba sendo assim, é um refúgio em meio à escuridão. Ele tem esse vazio que ele carrega nele. Quando ele tá na escuridão, quando ele sente esse vazio, né, quando ele tá perdido, né, ele tenta usar essa imagem do pai da clareira, digamos assim, como um ponto de conforto pra ele. Mas não como um guia. Como uma forma de dar um significado pra aquela moeda, que no fato é uma moeda comum, a vida dele, no caso, né? Quando eu disse que era um ponto de chegada, não necessariamente pra onde ele iria alcançar. Até porque uma coisa que me marcou muito nesse sonho é que ele fala que a tocha tem cor de lua, cor da lua. A tocha tem a cor da lua. Isso me confundiu também na hora. Eu fiquei, como assim? Sai da tocha um fogo cor de lua? Primeiro, né? Ela não emite luz própria. A lua é um astro que não emite luz própria, né? Ela reflete a luz enviada pelo sol. Então eu fiquei muito nessa ideia de que o que ele tá vendo ali, na verdade, é uma figura empalidecida, né? Porque é uma luz pálida, né? No final das contas, né? É uma imagem construída, como a gente já tá absolutamente debatendo aqui. Que ele vê a incoerência, mas que ele tem que usá-la ainda assim como momento de refúgio. Isso, assim. acho que o termo refúgio que você usou foi muito feliz, porque assim, ele fala que a qualquer momento que eu precise, ele vai estar lá. Então assim, é um refúgio, de fato, né? A qualquer momento que eu precise, eu tenho essa imagem, eu tenho essa concepção, eu tenho esses ideais. Eu concordo com isso, mas é porque vocês estão vendo a relação dele com o pai. Então, quando você para pra pensar a relação dele com o pai, você vai pensar, perfeito, o pai é o refúgio. Então, por mais que o pai... Não necessariamente o pai, né? Eu falo assim, o passado, essa idealização do passado. O xerife idealizado. Não, eu sei. É que é o pai que tá representado lá. Mas a relação dele com o passado. É nesse passado que ele vai buscar um elemento que seja esse refúgio. Perfeito. Ok. Só que eu não vou concordar tanto com isso. Pra mim, essa visão é mais otimista do que pessimista. É quase que, tipo, ressignificar o que foi, porque ele sabe que, no fundo, aquilo não tinha essa moral tão dicotômica assim, sabe? No passado era tão violento quanto atualmente e tudo mais, mas... Não, era, sabe? Era só uma máscara que eles carregavam. E ele sabe disso. Então, pra mim, esse final, na verdade, é o pai... A figura que o pai dele é pra ele, é o que ele também vai ser pra outras pessoas. Então, por isso que eu falo como se fosse um destino. O pai dele tá lá iluminando o caminho e é o mesmo caminho que ele vai seguir. E talvez o pai dele tenha passado pelas mesmas coisas e um outro personagem fala isso pra ele. Quando ele tá na conversa anterior com... não lembro qual era o nome do personagem, mas é um senhor velhinho que tá... É o personagem que ele fala de Deus. Quando ele fala e ele começa a falar sobre o mundo e como o mundo, sabe, tá diferente, esse personagem basicamente fala pra ele, não, tá igual, o passado também era assim. Então, se você parar pra pensar, o que ele tá fazendo provavelmente foi o caminho que o pai dele também fez, só que ele sempre, na verdade a população sempre idealizou isso. Então, no final, ele vai morrer e as pessoas vão olhar pro xerife Tom Bell como se ele tivesse sido um grande exemplo de cowboy. E, na verdade, ele não é. Então, pra mim, é isso que ele tá falando quando ele vê essa chama, Claro que pode ter um lado mais espiritualizado, mas pra mim não. Pra mim é pessimista. É ver o pai dele levando ele pra um ponto onde ele também vai chegar, onde ele também vai ser isso pra essas pessoas e ele não pode dizer que ele não é. Óbvio que a gente tá no Brasil, né, cara, assim, mas eu consigo ver... Fazer esse exercício pra outra nação, né, outros valores é complicado. Mas, assim, eu consigo perfeitamente ver, tipo, 2007, ano que o filme foi feito, sabe? O pessoal da idade, digamos assim, cresceu na época dos anos 70, o pessoal que teria a idade, digamos assim, do Anthony, do protagonista do filme, falando que na época dele, sabe, as coisas eram menos violentas, só que atualmente a geração tá perdida. Cara, eu não sei, cara, eu acho assim, eu vejo pessimista e agridoce, mas eu acho que é mais íntimo. Eu acho que é no sentido assim, pra mim, primeiro, o Tom Bell, pelo que o filme todo aparenta, ele não tem um descendente. Isso é um ponto importante. Teoricamente, houve uma interrupção nesse processo. Ele também não aparenta ter sido um xerife tão marcante na carreira dele, até pelas atitudes que nós vemos no final da carreira dele, né? Ele não é tratado, ele é tratado com respeito, ele é tratado né, na posição que ele é, mas eu não sei se ele se tornaria esse símbolo como você coloca. Eu tô falando mais sobre o que o xerife significa pra sociedade do que necessariamente o que ele vai significar para... Mas então, que já está sendo desconstruído ao longo do período em que vive Tom Bell. Então, assim, eu acho que ele não deixa muita coisa pra posteriori, não deixa muita coisa pra frente, pra posteriori. E aí que tá o ponto pra mim. O que restou pra ele, quando ele não teve a coragem suficiente pra fazer o processo de desconstrução que ele poderia ter feito, talvez o único velho pra fazer essa desconstrução, e pra não virar simplesmente uma página passada, sabe? Não virar simplesmente nada, o vazio, porque ele não fez o processo de desconstrução e ele não foi marcante simplesmente como um
cowboy é esse refúgio na idealização do passado que ele teve como pai, que significa o pai. É a única coisa que sobra pra ele. É esse refúgio. É esse pequeno, é algo minúsculo. Não é tipo o que ele fez, não é o que ele deixa pra frente. É basicamente o que significava o pai, é o que significava o avô, o que significava, né, esse momento do passado. Só que ainda é uma ideia que ele tem que ele mesmo sabe que ele mesmo desconstrói, que ele mesmo vê as contradições, mas ele tem que se fazer cego pra isso, pra ele ainda ter esse refúgio. Porque senão, nem esse refúgio ele vai ter, sabe? Porque ele não teve a coragem de mudar. Mas não desconstruir isso também é não desconstruir pra sociedade, sabe? Então ele vai continuar representando o que é aquilo. E é isso que eu tô falando. O destino dele é continuar representando essa construção que não existe. Concordo. Eu só acho que agora o xerife ele ainda tem menos significado do que tinha antigamente, né? Pode ser. Pra esse vindouro, né? Pra o futuro. Pode ser, mas será que vai ser assim pro garoto que ele tava treinando? É um ponto. Entendeu? O garoto pode ser o ponto e talvez esteja ali exatamente esse é o pra ponto, representar isso. Pode ser. Cara, vocês falaram pra mim que é a cena mais bonita do filme pra mim. Além dele contando o sonho, e o Tommy Lee Jones tá maravilhoso contando o sonho, mas é a conversa que ele tem com o Ellis, que eu não sei se é um tio dele mais velho, alguma coisa assim, né? Que é aquele senhor, que é o cadeirante. E pra fechar essa construção de como esses personagens servem como arquétipos, né? Os velhos estão aqui representando toda essa classe de cowboys, né? Esses valores carregados, né? Herdados, assim, do Velho Oeste. Mas pra mim, o Ellis, esse velho cadeirante, ele é praticamente o próprio Velho Oeste. Tem um momento... ele é o próprio Velho Oeste, é o próprio cinema do Velho Oeste. Tem um momento que ele fala, que é muito interessante, assim, que o Tom Bell, ele fala assim, e esses gatos? Aí ele fala, alguns são selvagens, outros são fora da lei. O que são isso? São os inimigos do Velho Oeste. Então são os adversários do Velho Oeste. Só que perceba uma coisa, são gatos, gatunos, né, criminosos, só que eles estão ali, naquele mesmo universo, na mesma casa. Quase é um criminoso de estimação. É quase um bandidinho de estimação. Ou seja, a sensação que se dá de segurança do Velho Oeste se vem por uma questão de familiaridade, de que o universo é muito pequeno, todo mundo se conhece, os nomes se repetem, os feitos se repetem, os objetivos se repetem, e mesmo sendo muito perigoso, sendo muito agressivo, dá uma sensação de familiaridade. É por isso que dá uma sensação falsa de segurança. E esse velho, pra mim, ele representa isso. Ele é o cara agarrado ao Velho Oeste. Ele é o xerife que se manteve agarrado a esses valores e o preço que ele pagou. Ele é isolado, ele é pobre, ele tá completamente solitário, debilitado. Esse é o preço de você se manter agarrado a isso. Esse é o declínio do Velho Oeste, né? Quando você se mantém muito agarrado a isso. Só que o que eu acho muito interessante é que no discurso dele, você percebe que por conta do tempo e por conta desse sofrimento que ele passou, de estar limitado ali, aquela cadeira de roda, tá tão isolado, ele desenvolveu um olhar mais real, mais realista, mais crítico do que ele viveu. Isso é muito interessante, tá na conversa, né? Cara, tem um momento que é muito foda, que o Tom Bell pergunta pra ele assim, você sabe que o cara que atirou em você e deixou você assim, ele tá preso, né? E ele fala, sei. Aí o Tom Bell pergunta, mas o que você faria se ele tivesse sido solto? Aí ele fala, não sei, talvez nada, provavelmente nada. O que não é uma postura de um cowboy. No Velho Oeste, o criminoso que sai da prisão, ele claramente sabe que ele vai ter que confrontar o cara que ele baleou, que ele causou algum dano. Faz parte do contrato social essa vingança. E ele fala, não. Ele fala, provavelmente nada. E aí ele fala assim, quando a gente tá muito preocupado em não deixar as coisas saírem, né? Saírem do nosso domínio, do nosso controle, é quando mais coisas saem pela porta. Então é um cara que percebeu, pela experiência, pelo sofrimento, né? O preço de você se agarrar a essas idealizações, a esse passado que já passou, sabe? Então, assim, pra mim ele é o próprio Velho Oeste, passando o tempo, sabe? Tipo assim, e a parte que ele fala que aí fecha. Não, muito bom isso que você falou, Rodrigo, que a gente sempre vê, né, nessa época do faroeste idealizado, dos filmes de John Wayne, né, do grande herói, o mocinho, a gente sempre vê o herói no auge, né? A gente nunca parou pra pensar como é que seria o John Wayne velho naquele faroeste, sabe? Naquele filme, sabe como é que seria? Alguns filmes até oferecem isso mais pra frente, filmes mais recentes, né? Isso, depois tem lá o Clint Eastwood e tal, tem outra, que é outra pegada, outra leva. Mas nessa época do faroeste romântico, que a gente é retratado por esses personagens que você citou aí, os anciões, né? A gente nunca parou pra pensar. E depois, né? Quando esses caras, no final dos filmes, depois de prender 1 milhão de bandidos, como é que tá a vida desse cara? E o que sobra? O peso. Não, e ele fala sobre isso, porque ele fala assim, você sabe que seu tio, né? Eu mandei a insígnia dele, o uniforme dele pro museu, né? Da polícia ambiental, alguma coisa assim. Dos Rangers. Então, assim, tu vê, é o máximo do significado. Mas ele mesmo quebra o significado, porque ele fala quase como se fosse
uma burocracia, ele fala assim, o que significou seu tio? Nada. Ele foi enterrado no terreno duro, como qualquer outro, sabe? E aí ele conta a história de que ele foi caçado por um grupo de 8 indígenas que foi até a porta da casa dele, atirou nele, esperou ele morrer, né? Falou algum insulto ali na linguagem deles lá e saiu. E ele fala, olha, o mundo sempre foi assim. Essas são terras duras. Então, assim, não seja presunçoso de achar que você tem como mudar isso, como você tem como evitar o que está por vir. Porque tudo sempre está por vir. É o futuro, pô. Porque agora tá pior, né? Porque, na verdade, não mudou nada. A diferença é que você tá velho agora só, sabe? De repente parece... O futuro sempre está por vir, gente. Eu gosto de pensar que esse personagem também tem seus momentos de vangloriar esse faroeste. Acho que isso tá muito simbolizado no café, porque o Tommy Lee Jones o Bell chega e pergunta, esse café aqui, de quando é? Às vezes eu faço uma vez por semana, né? Ou seja, como se... E o Tommy Lee Jones Bell, né? Ele enche o copo, né? Depois que esse assunto todo, dessa dureza toda foi colocado, e ele dá, como se dissesse, olha, bebe um pouquinho daquele passado, porque eu tô acostumado a beber o café do dia. Eu me alimento todo dia desse passado, né? Você... Pô, legal isso, Daniel. Caraca. Faz sentido. Só que é um café frio, velho, passado. Frio, velho. Que já foi um café. Já foi um café fresco. Já café foi. Muito bom, Daniel. Essa do café, hein? Muito mas bom, hein? eu acho que tem muito disso nesse personagem de passar, na verdade, pro Tommy Lee Jones, pro personagem do Tom Bell, que todos viveram esses problemas, sabe? Não é exclusivo da sua velhice, sabe? Todos passaram por isso, cara, sabe? essa cena é tão bonita, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ainda que a cena mais conhecida desse filme não seja essa, Tem né? uma cena que me chama muita atenção também, que eu acho maravilhosa pela construção de tudo, de tensão. É a cena em que o Moss, ele tá naquele hotel que é um pouco maior, assim, e ele finalmente ele percebe que tem um transmissor, tem um receptor ali na mala do dinheiro, né? E ele já espera, né, o Anton, né, sentado na cama. Cara, o trabalho que ele faz com a luz debaixo da porta, proximidade do Anton, é todo um trabalho de tensão, de construção de tensão. Cara, que momento. Porra. É impressionante mesmo. E aí aquele noir, né? Posso acabar puxando um detalhe aqui? Quer dizer, não um detalhe, eu vou puxar o final. Pô, um detalhe, um final. Pequeno detalhe, vou puxar. Pequeno detalhe. Puxando um pouco sobre esse lance que eu falei dos gêneros do filme, pra mim, essa metalinguagem vai estar até nessa cena final. Toda essa construção da cena final. Porque você vai esperar que um filme western, ele vai ter o confronto final, né? Então você espera o bang bang, né? Você espera algum momento em que vai ter um tiroteio. O grande duelo final, né? O grande duelo final. Mas não é assim. Nesse filme não é assim. As coisas não são do jeito que você quer. Da mesma forma que é pro Tommy Lee Jones, as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. E pro espectador também. Não vai acontecer do jeito que você quer. Então você vai perder o tiroteio, né? Você vai simplesmente ter um fade out. Tem um fade out. É a primeira vez que eu tava vendo aquele fade out, né? Eu lembro lá em 2007, deve ter sido quando eu vi esse filme. Eu achei que o filme tinha acabado ali. Eu achei, acabou, sabe? Tipo, porque você fecha, né? Um fade out, né? Eu pensei, acabou. E aí abre de novo com a tragédia. Isso é um ponto muito importante, porque assim, a gente tá falando que tudo isso, todas essas questões que esse filme tá levantando, tá desconstruindo, obviamente, esse gênero, mas mais do que o gênero, né? Do que esse passado idealizado dos Estados Unidos, né? Mas o interessante é isso. O Velho Oeste, ele era muito adorado pela audiência na época, pela ação. Tanto é que no tempo das diligências, ele foi um sucesso de bilheteria, porque ele tinha, simplesmente John Ford conseguiu fazer uma perseguição, sabe? Com os cavalos e a carruagem e a diligência com tiroteio. Foi uma loucura parada como ele conseguiu fazer essa cena de ação tão eletrizante e maravilhosa. Tipo assim, então o que é interessante aqui é que a desconstrução é tão profunda que simplesmente não há o bang bang, não há o tiroteio. Quando você tem o Moss chegando na cena do crime lá, do tiroteio, e ele encontra o dinheiro depois, já houve o tiroteio. E quando você espera esse último tiroteio, né, que você tem ali já em El Paso, você também não encontra o tiroteio. O tiroteio não é oferecido pra você. E aí você pensa outra coisa, tá? Se o bang bang não tem, então vai ter o duelo. O que é o duelo? É muito importante no Velho Oeste, porque, primeiro, gera tensão e é uma questão de meritocracia. É meritocrático. Sim, a gente falou que o Faroeste, né, ele cultua os valores americanos, sobretudo o individualismo, né, o valor do eu, né, e o duelo é justamente isso. É um duelo entre dois indivíduos, sabe assim? É o conflito entre duas individualidades. E só uma das duas pode sair vencedora. E quem saca mais rápido. É isso. Acabou. Condições iguais, teoricamente. E aí você pega um filme em que basicamente todos os duelos são com o Anton armado, de frente pra vítima desarmado, onde ele decide se vai matar ou não. No máximo,
máximo com um jogo com lance de moeda. Então não é um duelo. Não é um duelo. É uma execução. O único duelo que tem, que vai ser entre o Moss e ele, eles não ficam de frente em nenhum momento. No máximo o Moss vê o Anton pelo reflexo. E é um duelo tão real e tão cruel que terceiros vão morrer por causa do duelo. Não eles, mas terceiros vão, sabe? Então assim, cara, é a desconstrução máxima da ação do Velho Oeste. Fato curioso que eu vi sobre esse filme é que em nenhum momento os personagens, o trio principal, ele divide a tela. Não tem um take em que eles estejam juntos. E que aparece pelo menos 2 deles na mesma cena, né? Não tem. É verdade, é verdade. E sobre esse tiroteio final, cara, também, eu tava falando aqui, né, anteriormente, que justamente que o personagem do Anthony, ele é a morte encarnada e que a morte, ela tá desde sempre no faroeste. Anthony, vai ser Anthony. O Anthony. O Gabriel vai chamar de Anthony mesmo, né? Vai ficar Anthony. É isso aí, Anthony. Ele é a morte encarnada e que a morte, como a gente viu nessa conversa mais pro final do filme, ela sempre existiu no faroeste, ela sempre pairou aquele ambiente, sabe? Então, ela é a morte, ela é um espectro, ela é uma realidade que vive naquele ambiente, sabe? E no cinema a gente não precisa mostrar o óbvio, sabe? A gente não precisa mostrar o sol nascendo todo dia pra mostrar que começou um dia novo, sabe? Isso tudo é deduzido pelos cortes, pelas elipses, né, do filme. E ele mesmo, né, o Anton, né, o vulgo Anthony aqui pra mim, fala ali com o protagonista, né, por telefone, e fala, você já sabe como isso vai terminar, todo mundo sabe como vai terminar, sabe? Assim, isso é óbvio como vai terminar, sabe? Ou seja, vai terminar em morte, catástrofe, em uma grande chacina. Isso é óbvio, sabe? E o cinema não precisa mostrar o óbvio, tá? A morte é como se fosse o sol nascendo, sabe? A morte, ela é como se fosse algo natural, algo do dia a dia, algo dispensável de ser mostrado, sabe? Algo... É inevitável. E exatamente por isso, assim, que o filme nos poupa de mostrar a morte, porque ele não precisa mostrar o sol nascendo toda vez que um dia vai começar, sabe? É de tão habitual. Tem um diálogo, né, que o xerife fala mais por isso, que eu acho muito... pontua essa naturalidade da morte, né? Que fala, né, os gangsters lá morreram de morte natural, causa natural. Como assim causa natural? Não, natural pra profissão deles. Ou seja, é natural. A morte é natural daquele ambiente, sabe? Assim como ele não precisa mostrar elementos da natureza, não precisa mostrar alguém morrendo de causa natural, que é o que aconteceu ali. Mas ainda assim que não apresentasse, isso é uma quebra pro espectador. Né? Total. Mas reforça esse ponto. É muito bacana ter coragem de romper com essa estrutura esperada clássica do faroeste, sabe? Pra provar o ponto dele. Mas é isso. Também não é um Velho Oeste pra mim, sabe? Ele fala sobre o Velho Oeste, mas não é. Então ele vai e quebra justamente esse filme, né? Fazendo um filme todo de perseguição no ar, becos, hotéis. E aí no final, ele não vai mostrar esse confronto final pra ele jogar na sua cara. Isso não é um Velho Oeste, sabe? Você não vai ter o Bang Bang. E ainda assim, você vai esperar que o Tommy Lee Jones, né? O personagem do Tom Bell e o Seager, o Anton, eles vão se encontrar. E aí sim, esse encontro também não ocorre, né? Mas por último, o que você espera de um filme que apresenta um vilão e faz você odiar esse vilão o filme inteiro? Você espera uma recompensa, né? E essa recompensa quase vem também, né? Com um acaso. E esse filme ele vai brincar um pouco sobre isso, que as coisas não precisam fazer sentido. As coisas podem ser aleatórias, sabe? Não, eu vou até além nessa aleatoriedade. Eu acho que assim, quando o Tom Bell fala sobre um vazio, é porque ele não tá reconhecendo basicamente a existência de Deus, porque falta a justiça divina nas crueldades que ele viu ao longo da vida dele. Claro. Agora, é o interessante... As coisas parecem aleatórias demais, né? Mas aí que tá. Não há necessariamente uma justiça divina, ou há, porque há aleatoriedade. Você pode morrer num cruzamento, num acidente de carro, como você pode morrer basicamente porque você trombou com um criminoso extremamente perigoso numa fuga, sabe? Então, assim, aleatoriedade é um fator preponderante desse filme. Nosso vilão, ele é atropelado, né? Ele sofre um acidente de carro e você espera que ele vá realmente se dar mal. Mas o filme, pra ele, termina com ele andando na direção do sol. Quase como um mocinho, sabe? Então, toma isso, sabe? Toma isso aqui pra vocês que ele não vai morrer. Aleatoriamente escolhi que ele vivesse e ele ainda vai apresentar-se andando na direção do sol como um mocinho no final do filme. Vai. Porque por acaso ele não morreu. Como é que a morte vai morrer? Mas você pulou um momento que eu acho muito bom, cara. O momento que ele encontra com a esposa do Moss, eu acho muito interessante. Que é a única personagem que dialoga com os 3 protagonistas desse filme, né? Os 3 principais. Que recusa ter seu destino decidido pela moeda, pelo dinheiro, né? Exatamente. Esse é o ponto. Pela moeda. Ela é uma personagem que até então ela não se mostrava, né, forte do ponto de vista, né, de suas convicções, mas ela é aquela que vai confrontar ele, talvez como nenhum outro tenha confrontado, né? Ela não vai escolher. Continuando aqui essa relação que eu faço com o próprio Western, né? Eu cheguei a mencionar isso em Ataque dos Cães, por exemplo. A mulher no Velho Oeste, ela era coadjuvante, ela era periférica. Eu até mencionei isso. Basicamente, ela cuida do cowboy, ou do pistoleiro, seja lá o que for, do protagonista, espera ele sair na sua aventura, desbravando o selvagem, né? Pra recebê-lo de volta depois de muito tempo, pra cuidar dele novamente.
novamente, pra, né, dividir ali aquele relacionamento mais um pouco. Então, basicamente, ela é muito coadjuvante. A mulher tinha esse papel claramente estabelecido pelo Velho Oeste. O que é interessante é que ela tem uma função muito importante aqui, porque basicamente ela começa, teoricamente, com um papel clássico de Velho Oeste, então ela tem a vida completamente alterada pelo cowboy, pelo pistoleiro. Ela é obrigada a mudar de vida, ela é obrigada a ir pra mãe. Por decisões alheias à vontade dela, né? Não alheias, do marido dela, do pistoleiro, que toma todas as decisões e colocou ela em risco. E vem cá, o marido decidiu matar a mãe dela, né? Porque ele fala, não vai dar nada pra ela, não. Sabendo que ia dar, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas é isso que eu ia falar. Se você prestar atenção pelo personagem feminino, ela ser coadjuvante, periférica, ela também pode ter uma visão espacial, sabe? Superior daquela situação. Então ela percebe claramente que as decisões não só são muito questionáveis do marido, como por uma questão depois que não é só dinheiro, depois vira uma questão de hombridade também, né? De uma questão de macheza, né? De um veterano do Vietnã, né? Querendo enfrentar também o Anton. Ela percebe claramente que a morte vai chegar nele, nela e na mãe, né? Então ela percebendo isso, ela vai buscar ajuda, porque ela não tem essa questão de hombridade. Não, eu vou buscar ajuda, é o melhor a se fazer aqui. Ela tá vendo a situação de uma forma bastante ampla, objetiva. E o mais interessante, aí no final, ela é a única que de fato confronta o Anton e torna o Anton humano ali. Porque o Anton se mantém como uma entidade o tempo inteiro, né? Em que ele coloca a decisão da morte muitas vezes na aleatoriedade, como se ele tivesse de fato, ele fosse um ser, né? Vamos dizer assim, além superior a essa aleatoriedade. Mas ali ela fala, não é a moeda que decide, é você, com sua leitura moral, com os seus significados, com os seus objetivos, é você que mata, não é a moeda. Então se você acha que a lei não é suficiente pra que você não me mate, então beleza, então me mate. Ela confronta e morre para o vilão, sabe? Então assim, cara, ela é um personagem muito foda, muito foda. Ela não morre pro destino, né? Ela morre pro indivíduo Anton. Né? Exatamente, ela traz a entidade pro indivíduo, ele torna humano novamente ali. Não só pelos ferimentos que ele vai sofrer também. Perfeito. E você vai perceber que esse filme, ele deixa você completar a história, mas ele te dá o caminho pra você completar, né? Você só vai saber que ela morreu porque o Anton limpa os sapatos. Na verdade, ele olha os sapatos, a sola do sapato, quando ele sai da casa. Então, se você se liga que o personagem, ele se preocupa muito com o sapato, como, por exemplo, quando ele mata o Woody Harrelson, que eu não sei o nome dele, você vai ver que ele desvia o sapato pra não encostar no sangue. Quando ele vai na chacina lá, que ele faz com os mexicanos que estão dentro do hotel, ele tira o sapato que é pra não sujar, né? Então, é um personagem que tá preocupado com os seus sapatos. É maneiro essa pistazinha, né? Porque ele coloca ele tirando o sapato pra o sapato não sujar com o sangue do Carlson, né? Que é o adversário dele lá, do Woody Harris. E aí, isso é a dica pra recompensa final, que você fala, pô, mas então, ele matou a mulher ou não? Matou. Ele tá verificando o sapato pra ver se sujou, obviamente, de sangue, né? Do sangue que sempre escorre. Mas você não vai ver, o legal é isso, né? Você não vai ver ela morrer. Você não vai ver ela morrer. Você não vai ver ela morrer. Você não vê o Moss morrer, você não vê ela morrer, você não vê o personagem do Woody Harris morrer, sabe? Você ele atira fora de quadro. Você não vê a morte de nenhum desses personagens, propriamente dito, né? Além disso, você vai perceber, a primeira vez que eu vi, eu não tinha percebido. Eu ficava, cara, como é que o Moss descobriu que tinham entrado no quarto dele? Eu pensei que era uma suposição, e aí ele vai, aluga um quarto do lado. Eu falei, pô, será que não tinha uma maneira mais fácil dele ver se realmente entraram ali? Eu fiquei assim, cara, como é que ele descobriu isso? Aí a segunda vez que eu vi, que eu fui perceber, né, que ele deixa a cortina fechada e quando ele chega a cortina tá semi-aberta. Tá semi-aberta. Olha só como esse filme é, né? Por exemplo, quando ele chega, ele encontra um dos traficantes vivos naquele primeiro tiroteio que teve, ele fala assim, cadê o último? E você fica assim, o último? Aí depois você percebe que são 5 caminhonetes e você tem 8 corpos e um cara vivo, tá faltando o 10º, porque cada caminhonete tem 2 pessoas, sabe? Então, tipo assim, é um detalhe, você fala assim, caraca. Não, e ele é um rastreador, perícia rastrear lá em cima, porque, porra, cara... E fora não só essa contagem que o Rodrigo fez, cara, muito bem acertado também, aí mostra que é um cara que entende de tiroteio, porque se tá todo mundo caído, sabe? Alguém deu o último tiro, alguém saiu menos pior, exatamente, sabe? Que os outros pra conseguir dar o último tiro, só. Então, tem o último cara que tá faltando. Não, o filme até passa a ideia de que ele é uma pessoa precavida, porque ele encontra o cara tá vivo ainda, ele espera alguns minutos, né, algumas horas, não sabe se ainda, pra ver se o cara... Ele quer conferir se o cara tá morto ou não. Então, pô, esse protagonista é um cara precavido, esse protagonista... ele pega o relógio e espera passar bastante tempo pra ver se o cara vai se mover. Porra, ele consegue tirar a bala da agulha, assoprar e recarregar com um pitbull vindo na direção dele. Isso é um sinal claro de Acho que é um cane corso, mas é um cane corso. Desculpa.
Não, mas assim, justamente essa cena do cachorro é uma das primeiras cenas que esse personagem aparece e mostra justamente como ele enfrenta a morte, como é a relação dele com uma grave ameaça, né? Porque o filme inteiro é ele duelando com a morte, como o Rodrigo falou muito bem aí, é um sétimo selo, né? No Velho Oeste, justamente, é ele duelando com a entidade morte o tempo inteiro. E aí, o filme já apresenta esse personagem assim, cara. Primeiro o cachorro, já é quase cômico, né? Quando o cachorro pula no rio, né? E sai nadando loucamente. Não vai parar, o que é isso, cara? O cara tá no rio, tá com o cachorro. Esse cachorro não para, não. O que é isso? O cachorro parece ali, possuído. Parece ali que, é imparável. Só vê a cabecinha dele assim. Só com a cabecinha nadando assim, dando-se o mundo. Cara, imparável esse cachorro. Justamente. E aí, quando ele sai da água, e aí ele pega a arma, e o cachorro tá vindo, tá se aproximando. Ele tem a frieza de sacar a arma. A arma acabou de sair de dentro da água, então ela tá um pouco molhada, sabe? Ele tira o carregador, dá uma sopradinha, sabe? Tipo, dá uma secadinha, balança pra colocar de volta, pra tirar no último segundo, sabe? Mostra ali que ele é alguém que tem zero medo desse tipo de ameaça, sabe? É alguém que enfrenta a morte, o risco de morte ou de ameaça com extrema sobriedade, extremamente preparado pra aquilo, sabe? Que outra pessoa, né, jamais se trairia naquela situação que ele tá. E aí isso estabelece justamente qual é a relação dele com o personagem do Anton ao longo do filme inteiro, sabe? Que é alguém que vai até o último segundo, alguém que espera sempre até o último segundo pra agir de frente à morte, sabe? É alguém que tem sangue frio. E o lance do cachorro eu acho mais interessante porque ele mata um cachorro e você vai ver o xerife e o outro rapaz que tá com o xerife comentarem, porra, eles mataram até os cachorros. Pô, eles mataram até os cachorros. Eles são muito vilões. Ele também matou. E o filme ainda vai apresentar o Anton dando um tiro na direção que é um pássaro, sabe? Que é outra moral. Cada um matando um animal indefeso, porque o cachorro não era nada indefeso. Mas ele não mata o pássaro, né? Mas eu acho que ele tenta. Mas é porque uma estrutura clássica de roteiro quando você quer mostrar que um personagem é vilão, isso é até um clichê em Hollywood, assim, é meio que uma piada entre roteiristas de Hollywood, assim, tipo, tem que mostrar rápido que aquele personagem é mau, mostra ele matando um cachorro. E até o House of Cards, por exemplo, começa no primeiro episódio, ele vê um cachorro moribundo na rua, né, o personagem lá do Kevin Spacey, e ele mata o cachorro, já vai pontuar que aquele personagem é mau. E aqui, no caso, é nosso herói, né, que mata o cachorro, no início do filme, né, na primeira cena de perseguição dele, ou seja, já pontua ele na questão de sobrevivência ali, mas já pontua ele como um anti-herói, justamente como a gente também tava pregando ao longo do filme, né. Ele é o personagem já do faroeste de espaguete, né, o Tommy Lee Jones é o personagem do faroeste John Wayne. Esse personagem protagonista, ele é um personagem que suja a mão, é um cara que mata um cachorro se for preciso. Pra mim tem um detalhezinho do Moss que eu achei que é muito interessante, resume muito o que a gente tava conversando. Quando ele sai dos Estados Unidos para o México, ele usa o dinheiro, ele compra o casaco, ele paga a cerveja e ele basicamente entra como um mendigo. O vigia deixa ele passar. Quando ele volta do México para os Estados Unidos, não é tão simples assim. E aí o que ele usa? Ele usa a idealização do passado. Quando ele comenta com o policial que é velho, isso é muito importante quando ele fala que ele era de um batalhão, que ele foi pro Vietnã e que ele duelou lá e que ele é veterano, aí o cara fala, beleza, isso aqui é americano sim, ele carrega os valores americanos. Só naturalmente por ser um soldado, que pode ser um soldado, ou um cowboy, ou um cavaleiro, seja o que for, dentro desse mesmo significado, ele pode entrar nos Estados Unidos porque ele carrega os valores americanos. Aí ele volta pros Estados Unidos. Ele sai dos Estados Unidos como ninguém e volta como um herói, né? E ele é o único personagem que é capaz de fazer isso, né? Porque ele que tem essa moral difusa. Exatamente. Né? No fundo, ele só é um cara que roubou 2 milhões, tá colocando todo mundo em risco, né? É incrível, isso é muito legal. Você não tá entendendo que colocar o dinheiro em primeiro lugar é o maior símbolo americano que possa existir. É um dos principais valores americanos. E pra que ter aquela vida deles insignificante sem os 2 milhões? Então é melhor só morrer mesmo. Vou esperar a morte. E por favor, se você quiser continuar esse papo com a gente, acesse as redes sociais do Enquadrando, vá lá, procura a gente e fale sobre Onde os Fracos Não Têm Vez. O filme onde nós aqui não teremos vez. É isso, né? Não teremos a menor chance. Então se você quiser continuar esse papo com a gente sobre Onde os Fracos Não Têm Vez, onde nós não sobreviveríamos, procura a gente nas redes sociais do Enquadrando. Você pode achar a gente no Twitter com enquadrando, @enquadrando_, no Instagram com @enquadrando_ oficial, onde o Daniel vai estar postando várias fotinhas sobre o filme, falando sobre as nossas análises, né, Daniel? É como se só eu trabalhasse. Exatamente. E o Rodrigo tem o nosso e-mail, para caso você tenha uma certa idade, que é contato@acaboudeacabar.com.br, e acessa lá nosso YouTube e o YouTube do Acabou de Acabar. Nosso YouTube é youtube.com/enquadrando e tem o youtube.com/acaboudeacabar do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar. E lembrando aqui no final, porque às vezes o pessoal esquece, considere real apoiar a gente, cara, apoiar o Enquadrando, que a gente precisa desse financiamento, pra continuar produzindo, porque a gente tá gravando aqui 2 da manhã, sabe, tá complicado, a gente trabalha,
Sabe, pô, tá difícil aqui a vida, a gente precisa de tempo pra produzir. Considera real apoiar. Qualquer merrequinha aqui, cara, pô, ajuda, beleza? Um café da semana passada ajuda. Então é isso aí, galera. Um grande abraço e bons filmes. Vai, Gabriel, faz um quadrando agora rapidinho. Tá, Um sotaque texano, Gabriel. É isso aí. Gabriel, eu tô notando, na verdade, acho que nem é a porrada na mesa. É o P. É, cara, o microfone dele não tá balançando. É sopro. Tu tá soprando o microfone. Não, acho que é o cotovelo. Não, tu tá soprando o microfone quando você fala às vezes. Ah, tô muito perto. Não, mas não se afasta tanto assim não, que senão vai dar um reverb do caralho. Melhorou? Alô, melhorou? Tá bom. Ficar por aí, tá bom. Isso, tá bom. Fala. Fá, tô fazendo com F aqui. Tá bom. É com P. Pá. Moss adquire uma mala com $2 milhões em um cenário de guerra entre quartéis de droga. Entre quartéis não, meu Deus. Entre cartéis de droga. Teve um susto também. Falei, caralho, que momento. Tem 2 exércitos lutando. Que isso, os quartéis? Caralho, na Guerra Civil o filme. Eu tomei um susto. Deixa eu falar que quando falou adquire, parece que ele comprou a maleta. Quando falou adquire. Então, Toma uma maleta de 2 milhões por outra maleta de 2 milhões. Troco. eu vou recomeçar essa O que tu vai fazer lá com esse... O que foi, Rodrigo? O que tu foi fazer lá com esses 2 milhões, Moss? Comprar outros 2 milhões. Cara. Não, é porque eu quis um verbo que ele não pegou, ele não roubou, sabe? Tipo... Eu troquei por outros 2 milhões. Caralho. Encontrou, achou. Ele pegou, bicho, roubou. Claro que ele pegou, cara. Como ele não pegou? Ele pegou a maleta, cara. Encontrou, achou. Cara, eu tô chorando. Tá, tudo bem. Eu vou colocar encontrou. É porque o encontrou não quer dizer que ele pegou, entendeu? Roubou. Ah, ele encontrou, okay, tudo bem. Agora adquiriu é foda, né? Caraca, Fiz um financiamento. Porra, sei lá, adquiriu imóvel, Não sabe o que eu adquiri, o que eu comprei uma maleta com 2 milhões. Ai, meu Deus. Eu vou recomeçar. Vamos lá. Moss encontrou uma... Tô fraco com sono, tá falando. Eu não vou conseguir. Fudeu, ferrou. Caralho. Quebramos o Fábio. Que merda. Ai, vamos lá. Grava essa porra sozinho depois, cara. Eu vou falar isso porque depois... Porra, parece... Cara, vai ser foda, hein, Gabriel? Tá foda. Eu vou ter que puxar ela aqui pro meu lado pra ver se ela acalma. Mas por que ela tá latindo? Por causa de você? Não, é que eu tô sozinho aqui falando, ela tá querendo me chamar pra brincar, tá ligado? Ela não passeou hoje, que ficou chovendo o dia todo. Aí ela tá com o brinquedo na boca, segurando o brinquedo e latindo, tá ligado? Mas enfim. Zaniolo, eu vou colocar uma coisa no final. Você insere aqui, por favor, tá? Vou dar uma informação no final pra você inserir aqui. Daniel, tu tá mudo, tá? Só pra... E, Daniel, se você estiver gravando esse áudio, vai sair, que você tá montando aí, vai sair no corte final. Não sei se... Eu sei, eu tô falando pro Marcelo. Exatamente. Inside information aí do Daniel. E a gente não vai saber. É porque eu esqueci de mencionar algo. Não, é uma informação que eu vou colocar depois pro Marcelo inserir naquele ponto. Por isso que eu mutei pra não atrapalhar teu raciocínio. Informação secreta. Não, tudo bem, foi mal. Era sobre o Anthony ainda, porque eu não quis te quebrar, porque você tava no... Marcelo, seu delícia. Marcelo. Lembrei do Marcelo Delícia. Eu queria fazer essa pergunta pro público em geral. A gente debateu bastante aqui se o filme é ou não é um filme de faroeste. Eu queria fazer essa pergunta pra vocês, né, espectadores. Uma pra cada um aqui, rápido, bate bola. Só sim ou não? Cada um aqui. Fábio, pra você, é ou não é faroeste? Não. Não. Rodrigo, é ou não é? Não sei responder. Vou pular. Daniel, é ou não é, Daniel? É e não é. Pra mim é faroeste. Então ficou empatado. Pô, pior que ficou mesmo, né? E eu não vou desempatar. Nós dois ficamos em cima do muro. Então ficou empatado. Eu disse que não, o Gabriel falou pra mim porque... Não é porque o faroeste espaguete é diferente do faroeste do John Wayne, que não é menos espaguete. Não é porque esse filme menos é um faroeste diferente dos outros faroestes, que ele não é um faroeste também. Espaguete não, né? Que ele é menos não é porque isso aqui é uma lasanha, que ele é menos espaguete. Não é porque ele é pene, que ele é menos espaguete. Tudo é espaguete, tudo é macarrão. Que loucura. Gabriel não prestou atenção. Aí é hora de fechar, fechou. Quase 2 da manhã já, meu Deus do céu, gente, velho. Fechou. Acabou. 2 horinhas, vambora. Que maravilhoso. Caralho, guarda essa frase que eu quero botar essa frase. Eu quero reouvir o que eu falei aqui, cara. Cara, isso é muito bom. Não é porque o faroeste é menos espaguete. Cara. Porque... Caralho de Jesus. É menos faroeste, caralho. É isso, senhores.